Annyeonghaseyo, 여러분! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com o arquiteto e urbanista Bruno Kim. Esse podcast é apoiado pelo Tonari, o clube de membros do KyopoCast. Faça parte do nosso clube pagando apenas R$20 por mês e tenha acesso à nossa newsletter quinzenal, aos bastidores das nossas gravações, lista antecipada de convidados, podendo mandar perguntas e também anúncios nos nossos classificados Pali Pali, os classificados rápidos. Essa semana temos o anúncio da Sabrina. Não perca a estreia do podcast Abra o Olho com Sabrina, na quarta da semana que vem, dia 7/6. Um podcast que fala sobre vivências da minoria que são a maioria, sempre com convidados elegantes e inteligentíssimos. No episódio de estreia, um bate-papo com Sara Carolina, do @maternagem preta, sobre educação antirracista na prática. Então é isso, pessoal. Depois de um ano de KyopoCast, temos agora uma companheira de trabalho. A Sabrina também está lançando o seu podcast e está sendo muito legal gravar e produzir aqui nos estúdios da Soapbox. O Abra o Olho com Sabrina traz convidados muito legais, muito inteligentes. Eu vou acompanhando a gravação, a gente conversa aqui antes e depois. Pautas super legais, algumas polêmicas, outras muito divertidas. E eu espero que vocês também possam prestigiar e acompanhar esse trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu! Muito obrigado, Bruno, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Valeu pelo convite. Sai bater na mesa. Obrigado pelo convite também. Boa. O Bruno, para quem não sabe, aliás, acho que agora todo mundo já sabe, ele é irmão da Sabrina, ele é irmão da Paula, né? Ele é o irmão caçula. E aí a gente brinca aqui internamente, assim, entre a família e eu, de que hoje vai ser o episódio que a gente vai acabar com o bullying, porque o Bruno é o único dos filhos da Dona Young, que ainda não foi chamado, né? Aí a gente vai fazer duas coisas hoje. Hoje a gente vai acabar com o bullying, porque você foi chamado, e a sua mãe vai poder pedir uma música do Fantástico, porque já teve 3 filhos que vieram participar aqui do programa. Bruno, eu peço para todo mundo que chega aqui fazer aquele constrangedor Thiaguinho Rogué, a sua auto-apresentação. Então, por favor, se apresente para o público. Essa parte que eu já falei das suas irmãs, não sei se você quer falar novamente. Prometo que depois disso a gente não precisa mais falar disso, tá bom? Tá legal. Manda bala. Meu nome é Bruno Kim, sou arquiteto urbanista, tenho 35 anos, nascido na Moca, hoje eu moro na República, isso é bastante importante para mim, essa relação com o centro. E como você falou, sou irmão da Sabrina, sou irmão da Paula, sou filho da Dona Young. E aparentemente agora eu sou relevante. A gente fala assim que a gente só chama você porque você deixou de ser arquiteto e hoje você é um arquiteto influencer. Entendeu? Esse foi o diferencial. Eu vou ler aqui, eu adoro quando eu chamo alguém que já tem um site e dentro do site tem assim sobre... Aqui, porque aí já encurta meu trabalho da stalkeada da pesquisa, tá? Mas se tiver alguma coisa errada mesmo assim, porque hoje em dia é fácil, a gente vê até pelo jornalismo, hoje em dia é cada vez mais fácil alguém errar, mesmo tendo que só reler e fazer uma pesquisa novamente por causa de problemas de má interpretação. E aí se tiver algum erro, você me corrige aqui então. Tá. Bruno, que nasceu no Brasil e formou-se em arquitetura e urbanismo pela FAO USP. Passou por premiados escritórios como Pascalis e Semerjian e também pela Metro Arquitetos Associados, escritório que desenvolve, entre outras coisas, projetos ligados à área cultural, como, por exemplo, a Bienal de Arte de São Paulo. Morador do centro de São Paulo, Bruno também teve passagem por empresas coreanas como a Chery e a Innotion, braços da Samsung e da Hyundai. Seu perfil nas redes sociais, Instagram e TikTok, traz conteúdo sobre reformas, dicas para novos profissionais e o dia a dia, com e sem glamour de um arquiteto. É isso? É isso. Por que você começou a fazer... Arquiteto precisa ter um TikTok? Um arquiteto que não nasceu em família em berço de ouro precisa. Eu acho que precisa, né? Ou TikTok é alguma rede social, né? Porque a questão é que o meio da arquitetura, como muitos outros mercados, você depende de berço, né? Então, você depende de clientes com grana para construir, afinal de contas, construir nada é barato.
E rede social é uma forma da gente conseguir atingir esse público. O berço, você diz, é por causa do network, assim. Ou porque precisa ser bancado. O arquiteto é tipo um artista, um esportista que precisa ser bancado durante muito tempo pelos pais para uma hora poder despontar? Ah, com certeza. Com certeza na faculdade, assim, a grade horária, ela não permite muito trabalho, assim, concomitantemente à academia, né, à faculdade. Tá. Então, você precisa ser bancado pelos pais por bastante tempo. Os estágios, geralmente, não são estágios que pagam a conta. Você meio que trabalha para... você paga para trabalhar, na maioria dos casos. Meu primeiro estágio, ele pagava, sei lá, R$2,50 e não pagava o almoço, assim, do dia. Então, precisa sim ser bancado pelos pais, infelizmente, por algum tempo na faculdade. E depois que você se forma também, os salários não são muito bons. E logo que você se lança como profissional autônomo, você precisa de alguém, algum cliente com grana para construir. Eu não gosto muito dessa imagem do arquiteto artista e cliente mecenas, né? Eu acho que não é que o arquiteto ele faz qualquer coisa que ele curta e o cliente precisa pagar por isso, precisa bancar, precisa patrocinar, né? Ser o patrício do arquiteto. Eu vejo arquitetura entre arte e prestação de serviço. Mas para fazer qualquer reforminha, desde dos primeiros projetos, né? Que costuma ser uma reforma de banheiro, uma reforma bem pequenininha, assim, custa. E aí você saindo da faculdade com 20 e tantos anos... geralmente você não tem um amigo com 30 pau na mão para reformar um banheirinho, hoje em dia, sei lá, uns 50 pau na mão. O seu ciclo de amizade não é um potencial cliente logo de cara. E quem é mais velho vai te olhar como, pô, o cara acabou de se formar, não sabe fazer nada. E geralmente é isso mesmo. Uhum. Então, assim, você precisa, com a experiência e com o tempo, ir alcançando pessoas com mais poder aquisitivo para você conseguir viabilizar os seus próprios projetos. Tem uma coisa que a gente é filho de imigrante, né? Então, os projetos... filho de imigrante, eu não nasci numa família com puta grana, nunca passei fome, né, felizmente. Mas também nunca tive contatos nos amigos dos meus pais ou nessa rede mais próxima que tivesse uma grana para financiar, para construir uma casa, por exemplo, com um arquiteto super jovem. Então, contratar um arquiteto é coisa de rico. Porque a grande maioria se vira para fazer as coisas, porque acha que o arquiteto não é desvalorizando o trabalho, pelo contrário. Mas é muito trabalho, mas eu tipo, putz, eu vou pagar... Eu já não tenho dinheiro para fazer a reforma, para fazer o conserto. Ainda vou ter que gastar mais com o arquiteto. Deixa que eu vou me virar aqui, porque quem sabe o que eu gosto, quem sabe o que eu quero aqui sou eu, e aí começa a se virar. Eu não diria que contratar um arquiteto é uma coisa de rico, mas eu diria que construir é uma coisa de rico. Tá. Porque, assim, o valor do que você paga para o arquiteto proporcionalmente ao valor total da obra, se você for fazer uma casa, uma reforma grande, você vai ver que se você pega projeto, mas a administração vai chegar lá nos 10%, 20%, se muito, do valor total da obra. E acaba que o arquiteto atuando, né, a obra fica com melhor custo-benefício. Eu nunca falo que o arquiteto deixa a obra mais barata, então se você tem uma coisa na cabeça, orçou lá, deu 100 mil, você contrata o arquiteto, vai dar 110, 120, mas a entrega vai ser uma entrega de 200. Então o pessoal fala, arquiteto economiza na obra? Economiza, mas não é para ter essa expectativa de que o arquiteto vai conseguir saindo pegar desconto com tudo, assim. Acho que ele economiza na dor de cabeça, né? Também, mas é isso. Se você pagar 100 mil no total de qualquer coisa, 500 mil no total de qualquer coisa, sem arquiteto e com o arquiteto vai ter uma entrega muito melhor do que se você fizesse por conta esses 500 mil. E quando você prestou vestibular, você já imaginava que seria isso? O que você achou que você ia fazer quando você prestou vestibular e passou? Então, como eu sou irmão da Sabrina, fez FAUSP, ela é arquiteta, o marido dela também se formou na FAU. Então, quando a Sá, ela estava na FAU, eu devia estar no ginásio, alguma coisa assim. E eu vi ela fazendo maquete, os trabalhinhos, enfim, ela falava das dificuldades do mercado de arquitetura, né? De construção. E então eu já tinha alguma expectativa, assim, de que teria algum tipo de dificuldade. Fácil não seria. Fácil não seria, mas a verdade é que eu entrei na faculdade de arquitetura para não ser arquiteto, eu queria ser designer gráfico. Porque isso é uma área também da arquitetura ou porque não existia faculdade de design gráfico? Então, é que na época que eu fiz FAO, eu acho que hoje está um pouco diferente, porque hoje tem um curso de design, acho que hoje o pessoal está mais focado para arquitetura mesmo. Mas até
começo dos anos 2000, 2010, assim, que é mais ou menos quando eu estava na faculdade, se brincava que na FAO se saía de tudo até arquiteto. Porque era mais uma escola de arte, assim, que tinha... saía muito estilista, chefe de cozinha, designer, enfim. Desenvolvia a criatividade. E saía também alguns arquitetos, poucos, de uma turma de 150, sei lá, menos de 10% ia fazer arquitetura. E aí acabou que eu entrei na faculdade querendo designer gráfico, porque me atraía essa coisa de desenhar, sempre gostei de desenhar, aí mexer no computador e tal. Mas no meio do caminho eu descobri que eu gostava mesmo de arquitetura. Entendi. A FAO é a Faculdade, na verdade, de Arquitetura e Urbanismo. Dá para falar assim que antigamente quem fazia a FAO, boa parte das pessoas que gostaria de trabalhar com uma coisa mais artística, mas não queria ser tão riponga, tão assim escancarado, então ia para a FAO para ser uma coisa um pouco mais conceitual? Eu acho que sim, eu acho que a FAO é as artes que ainda dá para conseguir emprego, sabe? Tá. Não viver de artesanato na Paulista. Porque querendo ou não, construção civil ainda sempre foi uma coisa que dá para arranjar alguma profissão, qualquer coisa assim. Você não precisa expor em galerias, etc, etc, etc. Porque para assinar um projeto, arquiteto, você precisa ser arquiteto. Uhum. Não é, por exemplo, até uma vez eu estava conversando com um amigo assim, eu não sei se eu incentivaria o meu filho a fazer uma faculdade onde você não precisa da faculdade para trabalhar. Por exemplo, médico, engenheiro, você precisa se formar para poder ter a licença, advogado, precisa ter uma OAB. Arquitetura é a mesma coisa. Na arquitetura em si, não para design, para essas outras coisas. Precisa. Eu falo que a FAO é uma escola de arte, mas tem gente das artes que não vê a arquitetura como arte. Porque tem essa parte mais técnica, mais de prestação de serviço. Então, para fazer qualquer coisa, qualquer edifício, qualquer reforma, qualquer intervenção no espaço, você precisa entender um pouco de hidráulica, de elétrica, de estrutura. Isso etc, a faculdade etc. ensina. A faculdade ensina. E você sai com essa certificação que você pode assinar um projeto, mas mesmo dentro de assinatura de projetos existem vários tipos de assinatura, né? Que vai desde design de imobiliário, acompanhamento de obra, ou projeto, ou enfim, tem vários, quando você vai preencher lá o documento, tem vários tipos de aprovação de documentação que você assina. Tá. Porque antigamente, eu não sei de onde veio isso, da minha cabeça era muito assim, arquiteto é o que viaja, mas quem vai realmente fazer é o engenheiro. E o engenheiro que vai se responsabilizar para aquele prédio que parece um navio não tombar, por exemplo. A analogia que eu gosto de fazer, e é muito difícil falar o que é arquitetura, né? Para minha mãe, ela precisou de uma filha que fez a graduação inteira, o marido, o genro, que fez uma graduação inteira. Eu que fiz uma graduação inteira e só depois de formado, de algum tempo, que eu fiz a reforma para ela, que ela olhou para mim e falou, agora dá para entender o que você faz. Então, assim... Porque para ela é só desenhar móveis e como decorar casa, design de interior. Que é a percepção de todo mundo, que é uma coisa que eu luto contra, né? Porque, enfim, antes de estender nesse assunto, o que a gente tá falando mesmo? Do engenheiro. Tá. A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte. Se você vai num concerto, assim, vai ver algum espetáculo de música, você tem o maestro e você tem a orquestra executando. Mas, na minha visão, o arquiteto ele é o compositor. Ele compõe a música e para você compor a música, você precisa saber qual que é o som do violino, quais são as limitações de um violino, como se equilibra o violino com a percussão, com o piano. Você precisa saber um pouco de tudo, você não precisa saber executar. E aí o maestro, que é o engenheiro, ele está lá para executar a obra. Entendi. Então, assim, o arquiteto, vamos fazer um prédio na cidade. O arquiteto ele vai pensar na relação desse edifício com a cidade, que está contribuindo ou não com a cidade, quais são os usos dele para as pessoas a que ele vai servir, como que vai funcionar a iluminação, ventilação natural, como que vai funcionar as estruturas. Melhor os pilares estarem a cada 5 metros, ou não, vamos fazer a cada 6 metros, porque aí eu consigo encaixar a vaga o apartamento, a planta do apartamento na vaga de carro no subsolo. Então, o arquiteto ele vai cuidar do conceito do prédio. Claro que ele precisa ter um aprofundamento técnico. Um aprofundamento técnico não, mas uma noção técnica de todas as disciplinas para
saber dimensionar mais ou menos um pilar, todas as coisas, para aí mandar para o arquiteto, para o engenheiro de estrutura, para o engenheiro de fundação, para o engenheiro hidráulico, ar-condicionado, para falar, olha, nesse prédio eu quero que as instalações passem desse jeito. Então, o arquiteto ele precisa ter uma noção, mas não é ele que vai falar quanto de ferro ou qual que é a dimensão exata daquele pilar. Ele vai dar um mais ou menos e junto com os times de arquitetura que a gente chama de complementar, a gente vai afinando as coisas para viabilizar aquele prédio daquela forma. Isso daí está falando de arquitetura no sentido mais de construção. E aí tem arquitetura no sentido de design de interior, que é talvez a primeira imagem que vem na cabeça da nossa comunidade, porque a gente talvez não gastava tanto dinheiro com arquitetura em casa, mas como a maioria tem loja, vira e mexe, precisava fazer uma reforma na loja para a loja parecer nova, e acho que foi aí que começou talvez a relação da comunidade com arquitetos praticamente no dia a dia. E tem também essa questão da parte urbanística falando, né? E você também comentou de que é meio que quase que um luxo você poder se formar em arquitetura, porque você precisa meio que ser bancado, você precisa gostar muito da coisa para, obviamente, equilibrar mil pratos para poder fazer, ou precisa também ter aquele network. E aí passa a impressão, então, de que é um curso meio elitista, não? Ele é elitista, a FAUSP acho que agora está mudando, porque tem a barreira de entrada, tem essa barreira de você precisar ser financiado e bancado por alguém até você conseguir gerar alguma renda, que vai demorar um pouco. Isso que a gente está falando da FAUSP, que ainda é uma faculdade pública e é grátis. Então, existem outras faculdades particulares de arquitetura que não deve ser barato também a mensalidade. Claro. E a grade horária não permite nem assim a pessoa poder trabalhar para poder bancar a faculdade. Isso, porque o curso é integral até o 3º, 4º ano. Assim, você vai... Eu comecei a estagiar no 2º dando os meus jeitos, assim, mas teoricamente você começa a trabalhar no 3º, estagiar ganhando R$2,50 também. Pois é, entendeu? E aí a outra barreira de entrada do curso de arquitetura é a prova de habilidade específica, que além da prova do vestibular tradicional, que é física, matemática, não sei o que lá, primeira, segunda fase, você tem uma prova de desenho específica. Ah, você já tem que saber desenhar. Quando eu entrei na FAO era desse jeito, então não é uma coisa acessível. Você precisa ter um bom compasso, você precisa ter esquadro, você precisa aprender desenho geométrico. São coisas que não estão na grade curricular básica de todo mundo. Aí, recentemente, teve as cotas. Mesmo com as cotas, não adiantou muito para a FAO, porque tinha essa prova de habilidade específica que as pessoas que não têm recurso, não têm acesso a esse tipo de informação. E aí, se fizer... Eu acho que ainda está em período de teste, de tirar essa prova de habilidade específica. E quando eles fizeram isso, eles trouxeram a habilidade específica para o 1º ano da faculdade, em vez de ser cobrado antes. O perfil da faculdade mudou totalmente. Então, aquela coisa que é mais elitista, que antes só entrava pessoas de colégio de elite, Etapa, Bandeirantes, Santa Cruz, enfim, essa galera... começou a ter mais diversidade e hoje eu vejo isso nas pessoas que eu entrevisto. Então, assim, o perfil das pessoas que hoje estão na faculdade, que hoje são pessoas que eu entrevisto para trabalhar comigo, o perfil deles e a visão deles de mundo é totalmente diferente da que eu tinha. E essa diferença você acha que vem de quando para quando, assim, dá para sentir? Putz, eu acho que é coisa de 5... é bem recente. 5 anos, assim. Entendi. Porque, num pensamento de uma cabeça velha... antes era mais exigente, era mais difícil entrar, agora está mais fácil porque não tem essa prova, então o nível dos arquitetos hoje está caindo. Cara, dá para ter essa visão, mas assim, dá para ter outra visão que quanto mais diversidade você tem de gente disputando a mesma vaga, na verdade se torna mais difícil, né? Uhum. Porque você tira... É como se, sei lá, a gente estivesse num país que a realidade é meio essa, que... vamos cobrar inglês para entrar na faculdade, mas você não prepara todo mundo para ter aula de inglês. Então, meio que você tá sendo elitista, sim. E aí tem um paradigma dentro da faculdade de arquitetura, especialmente da FAO, da USP, porque, como você disse, é uma faculdade pública. E lá, a visão de mundo que a gente ouve de alguns professores
vocês estão estudando numa faculdade pública, num dos cursos mais caros, junto com medicina, a arquitetura é um curso caro para o bolso do contribuinte. Então, assim, você precisa, de alguma forma, retribuir. A grade horária ela é construída para você dar algum tipo de retorno para a sociedade depois que você estiver formado. Tanto que, em nenhum momento da faculdade, eu fiz uma casa unifamiliar. A gente sempre faz equipamento esportivo, habitação, só que voltada para determinado público. Nunca é um tipo de prédio para o mercado imobiliário. Ah, você não fez nenhuma varanda gourmet na faculdade. Não, eu nem sei o que é isso. Tá. Então, é sempre algum tipo de disciplina ou de algum edifício que sirva à cidade. Para que possa dar uma contribuição. Então, repartições públicas... Equipamento para... É que quando você fala equipamento... É um SESC. SESC, é um prédio, é uma construção. É que na cabeça de um arquiteto, equipamento é um objeto. Entendi. Mas isso durante o quê? Quanto tempo você fica focado mais nessas coisas do que num apartamento de varanda gourmet? Você nunca vai fazer isso na FAO. Não sei se hoje ainda é assim. Tá. Mas, por exemplo, no meu primeiro ano era para projetar alguma coisa na praça do Largo de São Francisco. Segundo ano, eu acho que era para pensar na integração da USP com a cidade, fazendo uma ligação da estação do trem com o campus universitário, tá. A cidade universitária. Não são as pessoas erradas para fazer isso, porque a gente já entrou num lugar de que é um público mais elitista que entra. Esse pessoal pega metrô, esse pessoal conhece a cidade para poder pensar esse dia a dia, ou ele vai fazer tipo um ator que faz aquele laboratório, vou ter que fazer o papel de um traficante, vou ficar lá uma semana infiltrado. Como é que é? Não me parece serem as pessoas certas para tomarem essas decisões. Para mim, não. Para mim, não é. Então, imagina, as pessoas se formam na FAUSP com essa preocupação de cidade, né? Olhando para a cidade, olhando para as favelas. Não só para as favelas, mas olhando para a relação da cidade e das disputas socioeconômicas como um todo. Tanto que a gente não sai de lá fazendo casa, a gente não tem nenhuma matéria, faça uma casa. Para aí, depois que você se forma, você é uma pessoa que está inserida em algum certo tipo de elite. Então, por mais que você estude, você tem uma perspectiva um pouco enviesada do que realmente acontece na cidade. Uhum. E são essas pessoas que estavam sendo formadas para pensar a cidade em repartições públicas, enfim, todos os órgãos da prefeitura que trabalham com habitação e com cidade. E é por isso que, para mim, agora está muito interessante, porque essa turma nova, eu acho que elas estão forçando os professores que tinham um olhar particular, que costuma ser um olhar branco de uma posição mais privilegiada em relação à cidade, e essa galera nova está forçando assim, outras perspectivas. Da mesma forma que outro dia eu estava ouvindo uma conversa de um podcast, ele falou: você sabe da história preta de Minas? Você sabe da história preta ou negra da liberdade? Antes não existia. Está começando a se falar agora porque teve as cotas, as pessoas começaram a ter acesso à academia, pesquisa, não sei o que lá, e essas histórias estão sendo desmascaradas, desvendadas, né, cavadas agora. Então, para mim, esse período é muito interessante, principalmente da FAUSP ter mais diversidade, porque eu acho que daqui a alguns anos isso vai começar a mudar um pouco o paradigma, assim, dentro do que se pensa de cidade. Nesse exato momento, então, deve estar tendo alguns conflitos de gerações, que eu imagino aquele pessoal acadêmico mais velho, cabeça branca, achando que é coisa de geração Z, por exemplo, quando na verdade é o mundo deixando de ser só dos privilegiados, a gente dando um pouco mais de voz a minorias. Que é mais ou menos o que eu acredito com o podcast. Por que eu só estou apaixonado por essa mídia, né? Antigamente você assistia a televisão, ouvia um rádio, era aquelas coisas que não conversam com você, né? E a internet, consequentemente pelo YouTube, pelos podcasts, começa a dar voz para a minoria e você começa a ver que não sou só eu que penso, ou sofro, ou não entendia tais coisas, né? E agora fica aquela coisa, até, por exemplo, eu fico imaginando, então, arquitetos urbanistas mais antigos como se fosse uma Rede Globo, do tipo, não se deve
mídia, televisão, responsabilidades, estrutura, edição, onde já se viu fazer uma conversa live não pautada. Isso daí é errado, isso daí não é entretenimento, isso daí não é jornalismo. E aí, ao mesmo tempo, um monte de jovens e até pessoas mais velhas, mas com a cabeça um pouco mais aberta, tipo o Galvão Bueno, que saiu da Rede Globo e agora tá narrando futebol no streaming lá, quase que numa Twitch, por exemplo, igual o Casemiro. Uhum. Dá para fazer um pouco desse paralelo, assim? Dá para fazer, então acho que assim, vai ter... deve estar começando em algum lugar até essa disputa, assim, de visão de mundo, desse conflito de geração de arquitetos formados de formas diferentes, mas não precisa nem muito longe, assim, no meu próprio escritório, eu gosto de recrutar, às vezes, pessoas pró-unistas. Eu gosto de juntar alguém que se formou na FAO, no Mackenzie, com alguém que se formou no IMB Morumbi, só que com bolsa, etc, etc. E a gente estava fazendo a reforma de um apartamento. Eu falei, esse banheiro vai ser assim, assim, assado. Em vez de 2 registros, vamos usar o monocomando, que é aquela válvula de um lado única. é quente e outro lado é gelado. Que você controla a temperatura e a intensidade numa válvula só. E aí a gente estava falando também da posição do aquecedor de passagem, aquele que é comum em apartamento. E aí eu passei para essa funcionária que estava comigo, que é pró-unista. É uma coisa que teoricamente é básica, assim, você coloca em tal altura, no eixo do chuveiro ou em outro lugar, tal. E aí quando eu fui revisar o desenho, falei, mas isso daqui tá errado. Você sabe como funciona o aquecedor de passagem? Você sabe como funciona o monocomando? Ela falou... Não, agora que você está falando, eu achei que fosse isso, mas é aquilo. Então, assim, dentro do escritório monocomando, que hoje em dia já foi caro, mas hoje é uma coisa mais acessível, muito mais barato, às vezes, colocar um monocomando do que registro de água quente e fria, a pessoa não tinha nem noção que aquilo existia, sendo formada numa faculdade de arquitetura. Então, assim, no micro, assim, na minha prática de escritório pequeno, que o meu escritório tem 3, 4 pessoas, aparecem esses conflitos que eu também estou aprendendo a como lidar com isso, né? Porque uma coisa é uma pessoa formada que nunca teve acesso à arquitetura, porque a arquitetura no Brasil não é muito acessível de se visitar. Não estou nem falando de construir pior ainda, né? Mas são poucos edifícios públicos que você tem acesso com uma boa arquitetura. E aí eu não estou falando só de ser grátis ou não, de acessibilidade de distância, de você chegar nos lugares. Então, tem todo esse gap, assim, essa diferença que eu acho que na prática privada, assim, a gente que está no meio dessa geração, a gente está aprendendo a costurar as coisas e está sendo muito difícil, porque às vezes a gente tem como pressuposto que a pessoa saiba que, olha, uma sala de apartamento de 120 metros quadrados num bairro de classe média de São Paulo, a pessoa nunca entrou, não sabe como que é. E como se projeta desse jeito, né? Então, a gente tem que... O meu esforço, pessoalmente, é de tentar costurar essas coisas. Hoje você tem algum nicho que você está trabalhando mais? Hoje, o meu público é classe média alta. Não é altíssima, então é classe média alta, que está fazendo coisas dentro do centro expandido, entre marginais, assim. Então, eu pego desde coisas do centro, São Paulo, reforma de apartamento antigo, aí vai esticando, subindo a Consolação, até Moema. Essa parte geográfica é importante. Eu achei interessante você falar entre marginais, porque isso define o quê? Público? Define trabalho? Define classe social. Classe social, para saber... Entendi. Tá. Eu comentei aqui no começo, assim, sobre as varandas gourmet, e você falou, nunca nem sei o que é, né? Mas hoje em dia, na verdade, é o que mais... É o meu sonho, por exemplo, ter um apartamento com uma varanda, com uma churrasqueira. E eu outro dia eu estava conversando, eu estava vendo algum TikTok, alguma coisa, algum vídeo, algum Reels de alguém falando assim, coisas que surpreendem um gringo quando vem para o Brasil. Pá, varanda gourmet. Isso dá para falar que é uma escola brasileira de arquitetura? Não é, isso daí é uma brecha de lei. Uma brecha de lei? É uma brecha de lei, porque assim, eu não sei como... acho que a lei mudou um pouquinho em relação a isso, porque já foi incorporado pelo mercado. Mas como que funciona para você construir qualquer coisa? Você tem um terreno, aí você vai lá na tabela da prefeitura e fala, para essa região, você vai poder construir tantas vezes o terreno, porque você não pode criar um prédio muito alto, porque senão você está criando valor econômico fictício e aí você está esgarçando as relações de poder econômico. Vamos traduzir isso daí de um jeito mais fácil. Tá. Você não pode...
Você não pode num terreno botar muita gente e muita coisa dentro, é isso? Tem um limite proporcional. Existem algumas limitações por vários motivos, desde capacidade da via, capacidade do bairro, etc, etc, até uma questão mais teórica, que é o valor do terreno. Você não pode comprar um terreno de valor X, e aí você, por acaso, tem muito grana, e aí você constrói 100x a área do terreno. Isso é proibido? É proibido, porque você está criando uma área que não existe. Então, você está esgarçando muito, assim... Isso não é desenvolver um lugar? Tipo, eu pego um terreno baldio que não tem nada... Eu vou construir lá um shopping que vai trazer desenvolvimento para a região. Claro, você pode e deve colocar valor no terreno para ele ter uma função, para ele contribuir com o funcionamento da cidade, seja com comércio, seja com habitação, seja com qualquer coisa. Mas vamos pensar numa aldeia, né? Tá. Tem uma aldeia. Aí a aldeia não é capitalista, mas suponhamos que fosse. Tem uma aldeiazinha assim que o cara vai lá, lotearam, e aí o cara comprou um terreno lá, o terreno é dele, e aí ele constrói um edifício que é 3 vezes o valor do terreno. Os outros provavelmente não vão conseguir. E quando ele construir 3 vezes o valor do terreno, ele ganhou o valor do edifício que ele colocou lá, que está tudo certo, e ele multiplicou o valor da terra de uma forma fictícia. Então, assim, tem 2 valores. O valor que você agrega no terreno e tem a área que você constrói a mais. E você não pode construir infinitamente, não só porque você prejudica todo mundo que está em volta, mas você esgarça demais essas diferenças sociais numa produção que não existe. Você está multiplicando o valor de terra. Por exemplo, se eu moro num lugar simples, aí o meu vizinho constrói um prédio super não sei o quê. Consequentemente, esse meu terreno também vai valorizar. Não. E a sombra que ele vai fazer? E o congestionamento que ele vai fazer na rua. Então, assim, voltando para as varandas gourmet, todo lugar na cidade você tem algumas restrições de área permeável que você precisa manter, porque senão a água, se você impermeabiliza tudo, a água vai para o rio, tem mais enchente. Então, a cidade é um sistema, precisa ser vista como um sistema. E aí tem lá, você pode construir tantas vezes a área do terreno, se você pagar um pouquinho a mais, você pode construir 2 andares a mais, coisas assim. E aí a legislação ela falava, se eu não me engano, que 10% do valor do pavimento, então o primeiro andar ele tem, sei lá, os 300 metros quadrados, 10% disso não vai entrar na conta do que você precisa pagar para a prefeitura. Então, se você construir um prédio de 3.300 metros quadrados, na verdade, se você usa 10% de área externa, que não conta como área construída, a prefeitura vai te cobrar 3.000. E aí essas varandas elas ficam nessas áreas obscuras, porque a construtora ela faz... Ela não entrega fechada, né? Ela é aberta. Não entra nessa conta de limitação do terreno, mas você que é o consumidor, você está pagando. Porque a planta para a prefeitura a relação da incorporadora com a prefeitura é uma coisa de 30 metros quadrados, mas está te vendendo como se fosse... De 100 metros quadrados, mas está te vendendo como se fosse 110. Então, é como se, por exemplo, um apartamento de 100 metros, ele tem 30 metros de varanda, então eu vou pagar só 70 metros de IPTU, e, na verdade, só que na hora de pagar para a construtora, eu estou pagando pelo 100 metros cheio, tipo lá, R$10 o metro quadrado, vai. Eu estou pagando lá nos 100 metros cheio. Isso, e essa diferença ficou para quem? Mas isso daí o morador também está ganhando porque ele está pagando o IPTU abaixo. Um pouco sim, mas você está pagando a área a mais, uma área que está isenta. E aí, para justificar varandas grandes, precisamos fazer com que as varandas sejam a nova sala, a nova cozinha. Então, quanto mais coisas forem funcionalidades foram dando para as varandas, até que alguém teve a brilhante ideia, tipo, por que a gente não faz uma churrasqueira na varanda? Exatamente. E aí, o que acontece muitas vezes? Você tem um apartamento com os dormitórios mais ou menos mínimos, uma sala que não cabe nada, mas essa sala já está considerando incorporar varanda. Porque aí tem a aprovação do condomínio, até quando você compra um prédio, já tem um fornecedor que fecha as varandas, envidraça as varandas no padrão correto. Aí você ganha uma sala estendida ligada à varanda. Não é que você ganha uma sala estendida, você ganha uma sala normal. A sala que você tinha antes era muito ruim. Então, a conta é mais ou menos essa. Se você for
olhar assim para resolver, você pega uma reforma e tenta resolver um apartamento desse tipo, você já vê que a sala original ela não é uma sala viável. Você acabou de me convencer de que isso sim é uma escola brasileira de arquitetura, porque quando você começou a falar uma brecha da lei. Aliás, isso daí é a escola brasileira, pô. Então, existe em outros lugares do mundo, varanda com churrasqueira? Varanda com churrasqueira não, mas eu acho muito interessante. Eu sempre falo que cada espaço é uma visão de mundo, né? E aí eu acho muito interessante, assim, acabei de falar que a legislação em São Paulo ela é em função de alguns múltiplos, né? Então, você tem um terreno, você pode construir tantas vezes, uma parte vai contar, outra parte não vai contar, mas porque, como se chega nessas limitações por região? Às vezes é por interesse paisagístico, outra vez é para não interferir no miolo do bairro que tá dentro, para você não fazer uma sombra muito grande, ou você tirar totalmente a qualidade da casinha que está atrás do seu prédio, você não pode chegar e avacalhar com todo mundo, né? Então, se chega nesses números para ter algum tipo de regramento, algum tipo de harmonia entre todo mundo que está morando naquele lugar. No Japão, não sei se ainda é assim, em vez de você falar, em vez do órgão público falar, você pode construir tantas vezes o valor do terreno, ou você tem que, ou pode ou não pode colar no prédio vizinho, ele fala... no inverno, você precisa garantir pelo menos tantas horas de sol no dormitório do seu vizinho. Você não pode tampar o sol do vizinho. Porque aí, a partir disso que se chegam nessas geometrias que dão esses limitantes. Mas ao invés de você focar no problema, você está falando da fórmula. Só que essa fórmula não é aplicável na cidade inteira. Entendi. E aí você... É igual você, por exemplo... Um exemplo básico que eu dou assim, quando o pessoal fala assim, o coreano é um povo muito educado. Eu falo assim, eu vou dar exemplo da minha vivência na Coreia. No metrô tem bastante lugar, acho que tem até mais lugar para idosos, por exemplo, do que no Brasil, num vagão de trem, né? Só que na Coreia você tem uma população idosa muito maior. Na Coreia, todo mundo respeita esses lugares. Todo mundo, assim, no geral, assim, basicamente respeita esses lugares, não sentando. É que na Coreia, hoje, é cada vez mais difícil você saber se alguém é idoso ou não. Eu fico meio constrangido de... Eu tô sentado e alguém chega e eu levanto pra pessoa sentar, a pessoa fala, tá me chamando de velho? Então, eu prefiro nem sentar no metrô na Coreia. Só que bateu aquelas cotas de lugares acessíveis, se entra uma outra pessoa idosa, ninguém levanta. Porque do tipo, não, os lugares dos idosos são esses, não tem aqui, como na Coreia você pode andar de um vagão para o outro, que ele procure um lugar dele em outro vagão. Uhum. E aí você educou as pessoas de que não pode sentar ali, mas não o motivo de que não poder sentar, né? Que é ceder o espaço para alguém. Nessa forma que o Japão faz é mais prático, né? Porque não é que não pode subir, não sei o quê, você tem que garantir que o seu vizinho tenha sol. Então, por isso que talvez você não possa. É meio que... Deveria ser assim as coisas, né? Deveria ser mais fácil, né? Deveria, mas se você olhar por essa perspectiva, assim... Se você olhar por essa perspectiva, não precisava existir ciclovia em São Paulo. Porque os carros respeitariam o caminho das bicicletas. Não, porque pelo Código de Trânsito, todo 1,5 metro da direita é do ciclista. Isso já por lei. Então, se já é, por que você precisa delimitar? Tá. Entendi. É igual... Eu acho engraçado, porque hoje você vê, assim, os libertários, né? Falando assim, eles estão tirando a minha liberdade de poder decidir se eu uso... o que eu falo, se eu... Na internet, por exemplo. E aí, o vira e mexe, o pessoal fala assim, mas isso daí é igual cinto de segurança. Antigamente não se usava cinto de segurança. Acho que o pessoal mais novo deve até achar estranho, que antigamente passava comercial... pedindo para as pessoas usarem o cinto de segurança. Tinha muito comercial, até que virou lei. Uhum. E aí, depois que virou lei, acho que mesmo se tirar a lei hoje, acho que as pessoas ainda vão continuar usando, né? Porque se sente meio pelada de estar usando o cinto, né? Uhum. Então, às vezes é tentar na dor, né? Ensinar na dor. Tipo, se você entrar aqui, vai tomar uma multa, por isso é melhor não entrar. Você na época, eu lembro que teve as polêmicas da faixa de bicicleta na Prats, né? E aí eu lembro que você participou, né, de uma bicicletada a favor dessa faixa de bicicleta, né, em relação aos outros.
E aí eu lembro que as pessoas comentavam assim, mas põe as faixas e as pessoas não tem bicicleta para andar. Ao mesmo tempo da faixa da bicicleta foi a faixa de ônibus. Começaram a fazer faixa de ônibus em vias que não tinham faixa de ônibus, porque a gente, na nossa cabeça, a faixa de ônibus era só corredor, tipo da Rebouças, por exemplo, né? Até que começou a ter faixa de ônibus em várias vias. Mas não tem tanto ônibus. Aí eu perguntava, mas qual que é a ordem? Primeiro você faz o caminho e depois você cria a demanda, ou você primeiro precisa ter a demanda para criar o caminho? Se for esperar ter a demanda, talvez nunca vá ter, porque quem vai querer ficar andando de bicicleta no meio dos carros, né, com medo de ser atropelado, né? Eu acho que assim, a gente precisa partir de um princípio, de uma premissa muito importante da cidade. Tem várias definições de cidade. Uma das definições de cidade é que a cidade é o lugar do conflito. Lugar do conflito. É o lugar do conflito. Então, você vai ter várias dinâmicas, vários grupos, cada um reivindicando o que é melhor para si. Tá. Então, você pode olhar isso pela perspectiva de faixa de renda, você pode olhar isso pela perspectiva da mobilidade, enfim. Mas qual que é o consenso, qual deveria ser o ideal? O pedestre ele é o mais importante. Afinal de contas, todo mundo em algum momento é o pedestre. Tá, nem todo mundo é motorista, mas todo mundo em algum momento é pedestre. Do ponto de vista de mobilidade, né? Aí vem ciclista, aí vem transporte público, aí acho que carro individual e transporte de carga. Se eu não me engano, a ordem é um pouco essa. Quem que estabeleceu essa ordem? É meio que lógico ou é uma regra? É o senso comum? É o bom senso? É um pouco de ordem de do mais fraco abrangência, mais forte. Isso. Então, assim, como todo mundo é pedestre em algum momento, obviamente, isso daqui é o prioritário. Tá. É que o ciclista é meio... Também numa área meio cinzenta aí, não? Pode desenvolver. Porque, assim, vai... eu vou dar um bom exemplo. O seu xará, o Bruno Kim, que já participou aqui com a gente... Ele participou, por exemplo, na campanha da Renata Falzoni. A Renata Falzoni ela é uma mega ativista ciclista. E ela tentou concorrer, acho que não me engano, a deputada pelo PSB, que é um partido mais esquerda, centro-esquerda. Né? E aí eu falei assim, mas é estranho, né? Porque dá para falar que ciclista é de esquerda? Eu acho que cada vez mais o contrário. Cada vez vejo muitos amigos meus mais de direita, comprando cada vez mais bicicletas que pedalam sozinha praticamente, querendo uma coisa mais de direita. E aí eu acho que se perde um pouco aquela noção antiga de que bicicleta é um meio de transporte barato de uma população, não sei o quê. Porque hoje, para mim, é cada vez mais luxo, assim, a impressão que passa. Eu vou falar da ciclovia, depois eu vou trazer isso para a arquitetura, porque é muito interessante como, às vezes, uma coisa nasce para uma intenção e acaba sendo elitizada, né, de certa forma. Então, em São Paulo, não tinha ciclovia. Quando começaram a aparecer as primeiras ciclovias, o que todo mundo falou? Em São Paulo não funciona a ciclovia, isso e aquilo. Aí, depois de um tempo, começou a falar, não, até que funciona a ciclovia, mas não aqui na minha rua. Então, o discurso foi mudando até que hoje uma elite fala, não, ciclovia é legal, uma parte da elite. Por quê? Essa galera, ela tá do centro, a Faria Lima, que é bem servida de infraestrutura de ciclovia, seguro, relativamente seguro, sendo que as outras partes da cidade estão com ciclovias, às vezes, precarizadas. Tem buraco, é perigoso de você passar, etc, etc. Mas por que é importante, foi tão importante nascer um monte de ciclovia ao mesmo tempo? Se tivesse só uma ciclovia modelo na Paulista, quem que ia usar? Era lazer. Era o pessoal para correr, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas qual que é a ideia da ciclovia? Essa é uma malha de transporte. Não é, bicicleta não é só passeio. É uma das formas mais interessantes para as pessoas se locomoverem do ponto de vista de cidade, de sustentabilidade, meio ambiente, saúde. Então, tem vários motivos que vão em benefício da ciclovia. Mas também você não consegue implementar um monte de ciclovia boa ao mesmo tempo. Então, você faz uma malha, é um teste. Vai ter lugar bom, lugar ruim. Lugar bom, lugar ruim, para começar a ligar os pontos. E aí, então, com o tempo, com os anos, você ia aprimorando esse traçado e aprimorando a qualidade das ciclovias, porque as pessoas começam a usar, começam a ver, aqui era bom ter uma proteção, aqui era bom ser isso daqui, era bom ter uma legislação para separar, por exemplo, a ciclovia dos carros logo que o sinal abre. O ciclista, ele pode sair na frente antes dos carros, porque a pior coisa é você estar num lugar de disputa com os carros
uma tonelada, se qualquer coisa você morre. Com a ciclovia você está na sua perna, você não consegue disputar com os carros. Então, você começa a precisar ajustar algumas coisas. Então, é uma coisa que nasce em benefício da população toda, mas que em São Paulo, por conta de todos os problemas que a gente tem, acaba virando, bicicleta legal na Faria Lima. E, inclusive, tem transportes. Não sei se você viu, o cara fica na garupa, no meeting, na reunião, e aí tem um cara pedalando. É tipo na Tailândia, os caras andando de tuk-tuk lá, como se fosse uma bicicleta táxi. É tipo isso. E aí, isso é um episódio. Agora, vamos lá para arquitetura. O que você acha de concreto aparente? Concreto aparente? Eu acho chique. Acha chique? De onde surgiu o concreto aparente? Eu estudei um pouco, tá? Assim, eu sou aquele cara que estuda um pouco de tudo, então a chance de falar besteira é maior, porque era muito mais fácil falar, eu não sei. Mas eu entendo que é um pouco do brutalismo, é alguma coisa mais ligada à arquitetura russa, inclusive, não? Também, mas de onde saiu? A moda, você diz? Não a moda. Porque virou moda uma hora. Uma hora virou moda. Uma hora virou moda. O cimento queimado, né, por exemplo. Uma hora ainda é, né? Ainda é? E como você disse, é chique, né? É chique, exato. Então, esse daqui saiu do pós-guerra. Tá. Porque que era a arquitetura... Como que era a arquitetura antes dessas duas guerras? Era coisa do Patrício... Das guerras mundiais, você das diz. duas guerras mundiais. Do Patrício, do arquiteto que vai fazer... Você pega os tratados de arquitetura, eles são para templos, para coisas muito grandes. Então, a arquitetura era uma coisa muito elitista. E aí teve as duas guerras, que aconteceu? Europa destruída. Precisamos reconstruir as cidades, né? Como que a gente faz isso? Vamos chamar os arquitetos. Precisa construir cidade para todo mundo. Quem sabe construir aqui é engenheiro e arquiteto. Técnica construtiva barata, concreto, vamos nessa. Só que falta grana. A gente não vai conseguir fazer uma argamassa. A gente não vai conseguir fazer os edifícios que a gente fazia antes da guerra agora para todo mundo ter casa. Então, o que a gente faz? Tira o revestimento. Tá. E aí começa a aparecer essa estética do concreto aparente. E aí, de tanto ficar olhando, começa a ficar bonito. Porque é uma estética de escassez. É uma estética de escassez, só que aí foi se desenvolvendo a técnica, não sei o que lá, até que em algum momento isso daí virou chique. Por exemplo, lavanderia coletiva. Lavanderia coletiva, por que existe lavanderia coletiva? De onde surgiu? Surgiu um pouco dos edifícios do pós-guerra soviéticos, que área molhada é mais caro de construir. Botar o ralo em todos os apartamentos. Então você concentra numa área coletiva, numa cozinha, numa lavanderia coletiva para todo mundo usar porque é mais barato. Precisa fazer casa para um monte de gente rápido. Tá. Só que aí, beleza, teve essa experiência soviética, aí começou a ter mais conforto. Não, dá para fazer lavanderia para todo mundo, dá para fazer cozinha para todo mundo. Só que aí começa a ter interesse de aumentar o lucro. Então, o que a arquitetura capitalista faz? Volta a ter lavanderia coletiva e deixa um tanque no seu apartamento. Mas aí é por um outro viés. Então, assim, isso ilustra um pouco também de por que eu acho que toda arquitetura é uma visão de mundo. Ela expressa aquilo que tá... Quais são os interesses, quais são os conflitos de cada época. E aí eu fico puto mesmo, assim, quando a percepção de arquitetura é como que eu deixo o meu apartamento mais bonito? Qual é a melhor cor para se usar? Qual revestimento você usou? Isso daqui é muito superficial. A gente não está falando de como que os espaços estão contribuindo ou não na construção social, seja enquanto população, seja enquanto nação, seja enquanto família. A gente só está querendo a pegada mais estética, que entra no porquê que eu não saio fazendo concreto aparente para todos os meus clientes. Eu falo, olha, para mim não faz sentido você pegar a parede e pintar de cimento. Quando eu uso concreto aparente nos meus projetos, é para mostrar o pilar original que estava lá, para mostrar como que o edifício ele foi construído, em qual época, para a gente ter um diálogo em 2023 com o edifício que foi construído 50 ou 60 anos atrás. Porque pintar a parede de cor de cimento ia ficar uma coisa meio fake. Mas é uma cor do tipo, você pintar de amarelo. Ele também não era amarelo, eu pintei de amarelo porque eu acho amarelo bonito. Se eu pinto de rosa, é porque eu acho rosa bonito. E aí entra nessa questão de por que pra mim cor tanto faz. Se tanto faz pintar de cinza cimento, é mais uma cor, daria pra pensar assim? Se você encarar dessa forma, sim. Tá. Mas assim, eu sempre vou querer explicar de onde vem isso daqui. Tá. Porque assim, pra mim é muito importante que todos os meus clientes, eles entendam. Eu acho que acaba conversando tanto, acaba
entendendo do porquê que eu não... Por que eu não pego uma parede e coloco tijolinho fake? Porque eu gosto dessa coisa mais profunda da arquitetura, de como que a gente hoje dialoga com os edifícios novos ou com os edifícios antigos. Acho que a gente precisa mostrar essas visões de mundo e é nisso que a arquitetura ela ganha muito. Agora, pegar a sua parte estética, para mim não tem muito interesse nisso. Mas se alguém fala, puta, amo essa cor, beleza, vamos botar. Mas eu sempre vou tentar explorar essa parte que, para mim, é mais profunda, mais do que esse material combina com aquele, porque isso acaba fazendo você gastar mais. Porque a cor da moda hoje pode ser cimento, amanhã vai ser terracota. E depois vai ser não sei o que lá. A moda hoje é madeirado, amanhã vai ser não sei o que lá. E você vai sempre estar achando que você está atrasado. Tá. E então você acaba gastando muito, reformando muito, sempre por uma questão de moda. E não por aquilo que é talvez a sua essência, aquilo que você realmente precisa e goste. Porque você faz um apartamento, uma reforma, uma obra dessa forma, eu acho que ela dura muito mais tempo do que uma coisa modista. A obra não é igual roupa, dá muito mais trabalho. Isso se a gente está falando, por exemplo, em casas, né? Mas, por exemplo, nossos patrícios... Tem loja, confecção, é moda, e aí precisa-se talvez pintar, fingir que é o tijolo, porque a moda, a estação, naquela época tá conversando para isso. Claro, aí com certeza, mas aí eu acho que também tem um problema, um buraco assim muito grande que a gente precisa resolver no mercado de construção civil, é que os mesmos revestimentos que são usados para fazer casa e que dura mais e que dá muito trabalho de fazer, porque você quebra a parede, sobe a parede, você troca qualquer investimento, é uma bagunça, né? Não existem hoje em dia está começando a aparecer alternativas, mas obras de loja precisam acontecer mais rápido, com revestimentos mais baratos, porque não precisa durar 10 anos, precisa durar 2. Tipo um piso vinílico. Tipo um piso vinílico, é uma alternativa. Então, eu faço alguns posts que o pessoal acha que eu odeio o piso vinílico. Eu acompanho. Não, eu acho que em casa não é a melhor alternativa, porque quando você busca a madeira, eu não quero só a aparência da madeira, eu quero a sensação tátil dela, eu quero esse aspecto natural, porque o piso vinílico é uma impressão que é repetida em padrões. Agora, se eu pego uma madeira, cada peça de madeira tem um aspecto diferente. Então, é quase como você... É um dolinho. Tá. É um 3D dolinho. Assim, você olha, não é madeira, mas quis madeira, mas ficou só com a aparência de madeiras. Mas é gostoso pisar num piso vinílico descalço, não? Eu acho que sim, mas me incomoda essa coisa de você olhar e não ser madeira. Ainda mais pra coreano funciona muito, que a gente anda descalço em casa. Coreanos, tipo asiáticos, amarelos em casa, no geral, a gente anda descalço em casa. A sensação de andar numa borracha maciazinha assim é... Ok. Sim, mas andar num taco também é gostoso. Tá. É mais gelado, não? O taco é mais quente. É? É mais quente. Porque o que é o piso vinílico? Você tem o contrapiso, que é cimento. Tá. E aí fica você pode por uma cima. cola e você coloca uma borracha em cima, que é o piso vinílico. Entendi. O taco, ele tem meio centímetro, 1 centímetro de espessura de madeira. E aí a sua casa, você vai ficar lá bastante tempo, então... Você pode, como é que fala? Ficar bastante tempo entre aspas, assim, mas nunca sabe se mudem, não. Mas você pode investir um pouco mais, não para uma coisa mais superficial. Só que aqui no Brasil, a gente meio que carente dessa coisa para uma reforma rápida, mais estética. Tá começando a aparecer mais soluções agora, mas assim, para casa, qual que é a nossa tradição? Vem um pouco dos portugueses, né? Por que nos Estados Unidos parece que as obras... São tudo painel que você vai colando aqui, e aqui é tudo meio sujo, argamassa, tijolo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque as casas lá são bens de consumo que são feitas para durar menos tempo. Então, parede de gesso, estrutura de madeira, enfim, é uma coisa que sobe rapidinho, assim. Mas também é mais descartável, você dá uma porrada na parede e vai embora. Furacão leva a casa voando, né? Porque é tudo meio leve. Aqui no Brasil... Agora eu acho que está mudando um pouco o paradigma, mas qual que é a cultura brasileira que vem da cultura europeia? Você constrói para durar o máximo possível. Por mais que você tenha consciência que você não vá morar ou usar aquele espaço por 100 anos, se constrói para durar por 100 anos. E aí acaba que... E também a mão de obra que é mais barata, né? Então, subir, às vezes, uma parede de tijolo é muito mais vantajoso do que usar um sistema de steel frame, uma coisa mais... Porque nos Estados Unidos, como é muito meio que do yourself também, né? Eu acho aquelas lojas de material de construção dos Estados Unidos, né? Que
seriam tipo, 10 vezes uma Leroy Merlin hoje aqui, por exemplo, animais. Dá a impressão de que você vai conseguir ser o cara que vai fazer sozinho a sua própria casa, né? Eu lembro quando assistia seriados e filmes assim, a coisa que eu mais sentia inveja, putz, eu queria ser uma criança que mora nos Estados Unidos, é a casa na árvore. Aqui a gente nem imagina como que faz, mas lá era só ir num shopping, passar as madeiras, um shopping de construção, você passa as medidas que você quer, os caras já serram tudo direitinho, aí você volta para casa e só monta o Legolas, tem uma casa na árvore. Mas olha, isso é muito interessante, né? As casas dos Estados Unidos são mais do it yourself, as pessoas... Porque é mais fácil, você corta uma parede de papelão, você consegue fazer meio que as coisas sozinho. Aqui, para cortar uma parede... não em edifícios novos, mas antes você precisa de um martelete, você precisa de força, às vezes é estrutural, etc, etc. Mas, e a técnica, como a técnica é diferente, o aspecto dos prédios também é diferente, porque o sistema construtivo é diferente. Mas por que é diferente? Lá do que aqui? Por causa dessa questão da mão de obra? Por que a mão de obra aqui é barata? Por causa da herança escravocrata. Sim. E aí lá, não, o processo de fim da escravidão lá foi um pouco diferente, que acabou que os escravos livres já tinham alguma forma de começar a vida, e os brancos precisaram se virar para fazer as coisas. E a população de escravo aqui no Brasil era muito maior, né? Se você for depois pesquisar assim, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos, assim, de longe, muito mais que os Estados Unidos. E aí a gente vive nessa conveniência ainda. E aí é por isso que também a indústria também ela não é pressionada assim desenvolver tanto e atender em escala, porque essa demanda meio que é pequena, porque você vai contratar um pedreiro para subir uma parede, é barato. Você vai ver, é barato. Porque é um cara que quase, às vezes, não tem qualificação, não sei o que lá, porque a gente vive essa herança. Você pega um handyman, assim, dos Estados Unidos, o cara, ele tem um pouco mais de qualificação. Tem bastante gente da comunidade voltando para a Coreia para trabalhar de pedreiro. Então. Porque paga bem, porque, como deveria, é um trabalho muito cansativo, né? Muito difícil e se paga bem lá, né? Aqui a gente realmente, qualquer puxadinho, né? Inclusive, eu lembro uma matéria muito polêmica que surgiu, porque começou a ir muito brasileiro para Miami. Aí aí as incorporadoras começaram a subir prédios voltados para esse público brasileiro. E aí o público americano ia lá, não entendia por que diabos tem um quartinho de empregada. Né? Porque aqui no Brasil, até, acho que agora não se tem mais, né? Mas os prédios antigos, o meu apartamento, por exemplo, tinha lá um quartinho de empregada que hoje a gente transformou num depósito e tal, porque a ideia de alguém dormir na sua casa e ficar fixo lá para trabalhar era muito normalizado aqui até pouco tempo atrás. Mas lá era tipo, como assim alguém vai morar dentro do seu apartamento para cuidar de você? E aí o pessoal teve que explicar lá, tanto que eles mudaram o nome, né? Era o quartinho de empregado lá, deram outro nome que agora eu não lembro qual que era. Mas porque também não faz sentido falar que é uma dispensa, porque uma dispensa tem um banheiro aqui junto já, né? Como se fosse um quarto. Mas aqui, assim, acabou com o nome quarto de empregada, mas ainda existe depósito com janela, né? Então você só mudou o nome, assim. É claro que a sociedade ainda bem evoluiu bastante, mas enfim, entra na questão da visão de mundo, porque se você construiu um prédio com quarto de empregado, o volume, o aspecto dele, a estética dele é diferente de um apartamento que não precisa disso, né? E aí, por isso que também eu acho muito bom para quem estiver interessado assim, em imóvel, olhe os apartamentos antigos, porque hoje a gente não precisa mais dessas áreas. E acaba que o quarto de empregado antigo quarto de empregado, se você reformular direitinho, dá uma cozinha melhor, dá um home office, dá coisas muito... A gente consegue usar essa história ruim a nosso favor. Então, já que você comentou assim desses imóveis antigos e tal, quando que você decide... Por que você decidiu morar no centro de São Paulo, no centro velho de São Paulo? Na verdade, quando eu fui morar no centro de São Paulo, foi com a família inteira. Então, meus pais, a Paula e a Sabrina. A Sabrina já tinha casado, estava morando no Aroche, que é do outro lado da Praça da República. Um pouco por um lado romântico do meu pai, assim, porque meu pai e minha mãe, a Avenida São Luís, que é onde eu moro, era um lugar legal na época deles. Então, onde eles iam namorar, não tinha dinheiro, ia lá no Chamão para tomar um chá.
Então, pro meu pai, ele tem essa coisa um pouco romântica e fala, vamos pro centro. E aí, a forma como minha mãe encarou, porque pro Bruno vai ser mais fácil ir pra faculdade. Porque da Moca era horrível, demorava 3, 4 horas. Foi mais ou menos na sua época de faculdade que você se mudaram. Eu tava meio que no meio da faculdade, assim. E aí, acabou que minha mãe foi com esse argumento, a gente foi pro centro. E acaba que eu também sempre gostei muito do centro, porque meu pai sempre me levou para 25 de março, para os rolês de comprar tecido, comprar botão, comprar não sei o que lá. E no final do dia eu sempre ganhava um gibi, sempre ganhava um joguinho assim, de videogame, porque são os mesmos lugares quase, né? E acabou que eu fiquei, eles voltaram para a Moca, eu reformei o apartamento deles, outra fase de vida, eles voltaram para a Moca, meu pai sente muito falta do centro. E eu acabei ficando no centro porque, para mim, tem muito essa identificação de muitos negócios imigrantes, muitos negócios com produto muito bom, que não pagam o aluguel de Moema, mas você tem acesso a um panetone muito bom, a um sorvete muito bom. Você diz o novo... Dá pra falar que é o novo centro velho, né? Por causa dos novos negócios que foram chegando. A hipsterização do centro. É o novo centro novo. É o novo centro novo. É o novo centro velho novo, na verdade. Tá. Porque o centro antigo mesmo é parte do colégio até Vale do Anhangabaú. Depois do Vale do Anhangabaú é centro novo. E aí depois... Paulista virou centro novo. Né? Então, enfim, é esse novo centro novo. Mas Mas você viu a vida... já me explicaram que é errado falar revitalização do centro, mas você viu a nova vida que o centro começou a tomar. E isso acontece em qualquer cidade grande. Assim, o centro ele passa por picos de altos e baixos, mas ele sempre vai ser um lugar muito atraente, assim. Do ponto de vista de diversidade, de acesso às coisas. Se eu quiser comer... numa comida de rua de um sírio, eu vou pagar R$15, R$20 e vou comer muito bem. Mas se eu quiser uma coisa mais bonitinha também, você sobe num restaurante Ster Rooftop, paga R$200, R$300 e você também tem esse tipo de problema. Tudo isso você faz praticamente a pé? Praticamente não, você faz a pé. Ter carro no centro é inconveniente, porque o centro, como é desenhado em São Paulo, ele é uma grande rotatória, né? Você não tem como nos bairros vias de mão dupla e tal. Então, para chegar na minha casa, você precisa dar uma volta no centro inteiro. Meus pais tinham loja perto da República, né? Eles tinham loja na Dom José de Barros. Depois eles até chegaram a ter o imóvel lá, um pequeno prédio. E ele ficava bem na rua na Dom José de Barros, pertinho da 24 de Maio, perto das grandes galerias, onde hoje é o Sesc 24 de Maio, que era o antigo Mesbla ali, né? E eu vi quando eu nasci, o primeiro lugar onde eu morei foi no centro. Né? Eu fiquei lá acho que até os 3, 4 anos, depois mudei para Climação com meus pais, né? Então eu tenho lembrança só de foto do centro, mas eu ia muito pro centro porque essa loja ficou com a gente da década de 80 até 2000 e pouco. Então eu vi mais ou menos essa transformação que o centro foi passando. Eu vi o centro ficar bem feio uma época. Eu até brinco que acho que eu falo com convicção que a fase mais segura e cheia do centro foi na época dos bingos. Quando foi liberado os vídeos bingos e tal, o centro estava lotado de bingo, movimenta muito dinheiro, então muito segurança lá. Tinha GCM do lado praticamente da nossa loja, e o Cine Lido estava super cheio de atrações toda hora, porque estava... E aí deu, se eu não me engano, aquele primeiro ataque, primeiro... terror do PCC, né? Que a cidade toda parou, não lembro que ano foi exatamente. Eu tava no primeiro ano. Quando teve isso, até a GCM saiu. Porque a GCM, coitada, né? Os caras não são policiais, mas tem que agir como policiais, mas não tem nem autoridade nem equipamento para isso, né? Fechou e logo depois teve a proibição dos bingos, ou foi uma coisa veio um pouco antes da outra, aí o centro morreu de novo, entre aspas, né? Morreu, que eu digo... Ficou meio... com muitos comércios fechados. Foi quando tudo começou a fechar. E aí, meus pais tinham aquele pequeno imóvel no centro. E aí eles sempre falavam assim... quando essa mesbla resolver... porque falou que ia virar um Sesc... Nossa, muito tempo. Aquele acho que é um dos Sesc que mais demorou para finalizar. Inclusive é do Paulo Mendes. Do Paulo Mendes da Rocha. Arquiteto que eu consegui trabalhar. Você diz o prédio do Sesc ou do Mesbla? A reforma do Sesc. A reforma. Então, aí ele fala assim... Uma piscina maravilhosa, assim, na cobertura. E aí fala assim, quando o Sesc ficar pronto, vai salvar o centro. E o Sesc ficou pronto,
ele é usado, acho que não na sua capacidade plena, porque aí entra uma outra questão, né? Quem que vai usar lá, né? Tem gente morando, mas será que comporta? E aí até comentaram de que o MAP também poderia virar um outro SESC, né? Que fica em frente ao Teatro Municipal. Pô, já seria os dois SESCs gigantescos muito próximos um do outro, né? Eu acho. E aí eu ficava pensando assim, na minha cabeça de brincar de SimCity, né? De prefeito da cidade. Eu acho que a solução, na verdade, era que a USP devia ir para o centro, porque a USP ficar em Pinheiros, do jeito onde está, é mais uma prova de quanto, apesar de ser uma faculdade pública, ela é muito elitista, não? Uhum. Ela é muito longe para quem não mora em Pinheiros. Mas você sabe, Butantã, né? Mas você sabe por que a USP foi para lá, né? Por quê? Porque Ela foi para lá, ela não nasceu lá. Ela não nasceu lá. A Politécnica era aqui no metrô de Tiradentes. Tá. A FAO, a arquitetura, era na Rua Maranhão. Ah, não todos prédios separados, assim. E é tanto que a São Francisco ainda continua no São Francisco. Né? Então, o que aconteceu? Ditadura, estudante universitário tá fazendo bagunça aqui. Pô, vamos jogar eles lá pro pântano, pro lugar. Aí, eu tenho um professor que ele fala... E aí nasceram vários prédios que são icônicos. O prédio da arquitetura, ele é reconhecido mundialmente, é um prédio incrível, assim. Mas eu tenho um professor que ele fala que a gente que é arquiteto, alguns arquitetos, eles têm uma intenção boa, mas acabam sendo sempre amigos do príncipe. Tá. Porque, nasceu um monte de prédio legal que virou história, virou referência para a história da arquitetura. Mas você, de alguma forma, está ajudando a tirar o centro intelectual de oposição do centro para eles não fazerem bagunça aqui. Igual foi Brasília. Tá. Então, bom, enfim, tem paralelos. Então, foi para lá, faz menos barulho lá. Pode fazer barulho, ninguém vai ver. Tá. Para tirar do centro, para tirar da vista popular. E acaba que hoje a cidade universitária tem esse problema. Eu acho que... E aí, de novo, visão de mundo. Por que tem tanta distância da academia com a população? E por que a população rejeita a intelectualidade, muitas vezes rejeita a intelectualidade acadêmica? Porque os dois eles ficaram tanto tempo distantes que hoje eles não conseguem conversar mais. E quanto mais tempo passar, mais distante vai ficar. E é por isso que eu acho que a rede social é tão importante, é tão interessante. Assim, o meu esforço é conseguir falar de arquitetura, o que eu considero de arquitetura relevante, na linguagem um pouco mais acessível. Uhum. Porque na USP se produz muita pesquisa, se produz muita coisa interessante, mas que quando é para ter adesão da população, ninguém entende. Tá. Porque o cara já não estava falando mais o mesmo vocabulário. E talvez porque não seja tão interessante, porque não está realmente tão conectado à realidade. Também. Do dia a dia das pessoas. E aí entra do perfil dos estudantes da USP, que até pouco tempo atrás agora está mudando, mas não tinha cota, era totalmente elitista. Então, tem todos esses problemas físicos, sociais, todas essas dinâmicas que, para mim, tudo se manifesta de alguma forma no espaço. Às vezes, o espaço ele, ou é o motivador dos problemas, às vezes ele é a manifestação dos problemas. Mas eu gosto muito de arquitetura porque tudo em algum momento vira espaço e a gente consegue enxergar isso daí com os próprios olhos. Uma outra solução mais polêmica para o centro não seria deixar de ficar tombando as coisas? Ou mudar o tombamento, né? Eu acho que a forma como se tomba é muito complicado, porque tem vários níveis de tombamento, desde tombar a fachada até você tombar o edifício inteiro. Mas os prédios antigos têm muitos conflitos, inclusive conflito com o bombeiro. Uma parte grande dos revitalizações, não, dos retrofits, das reformas dos prédios não sair, é porque o bombeiro ele é muito exigente. O bombeiro que é exigente? Porque ele precisa de uma distância determinada, mas você não pode passar mais de 25 metros de qualquer canto, de qualquer cômodo para uma saída para uma escada de emergência. E a escada de emergência ela precisa ser enclausurada, assim, assado. Por isso que a maioria dos prédios hoje são todos meio iguais. Quem manda, assim, numas regras fundamentais de como você vai arranjar o edifício é bombeiro. Você precisa localizar a escada daquele jeito, o elevador daquele jeito, e as saídas não podem estar a tanto de distância. Meio que você coloca isso num terreno, a planta do prédio meio que já nasce. Uhum. Assim, você não tem muita... Isso é depois do Joelma? E aí, isso que é interessante, porque a arquitetura reclama um pouco do bombeiro, mas o bombeiro tem razão de ser assim, por causa do Geomer e do Andraus. Então, assim, acho que
se vamos poupar alguém, vamos poupar os bombeiros, porque se temos que ouvir alguém, vamos ouvir eles. Acho que parece sensato, não? É sensato, mas aí entra numa outra questão de dinâmica da cidade. Aí você não pode fazer nenhuma reforma no prédio. É melhor deixar o prédio vazio ou o prédio mais ou menos, atendendo o bombeiro? Ou por que não fazer novos? O quanto é onde eu quero chegar assim. O quanto é tão importante essa questão é um centro histórico, mas ele precisa ser um museu? Tá, vou colocar uma questão muito prática, assim. No centro tem vários prédios que são colados um do lado do outro, né? A legislação nova, por questão também... Não sei se ainda está assim, mas a última legislação antes da revisão do plano diretor... não pode ter prédio colado, porque você precisa melhorar a ventilação de todos os prédios. Você tem lá um paredão de prédios justapostos que tem uma preocupação paisagística, você vê que a volumetria, todos os prédios têm mais ou menos a mesma altura, é agradável de se ver, porque é meio harmônico, todos os prédios seguem mais ou menos as mesmas regras. E aí, entra um prédio numa legislação nova, alguém tem que abrir mão, né? Então, tem que mudar um pouco essa legislação nova para os prédios novos no centro, porque senão você vai ter um prédio, um buraco e um espigão no meio. Uhum. Então, assim, todas essas coisas são lugares de disputa. Volta naquele conceito de cidade, que é um lugar de disputa. Que volta nesse conceito. Então, assim, tá bom, vamos eleger alguns prédios históricos, esse a gente não pode mexer, porque tem valor histórico, mas esse daqui, beleza, vamos permitir derrubar e seguir a legislação nova. Qual legislação nova? Porque a legislação nova, com o zoneamento, com as intenções, né? Todo bairro muda um pouco o zoneamento, mas as intenções, o espírito da lei que regeu o desenvolvimento da BRN não é o mesmo espírito da lei que regeu o desenvolvimento do centro de São Paulo. Tá. Então, como você faz essas concessões? Porque também não é o caso de repensar a cidade, porque é meia dúzia de prédios que vão ser demolidos e feitos do zero. Não acontece tudo de uma vez, assim, né? E aí, quem que vai ditar essas leis? É o próprio interessado, que ele vai fazer de tudo, às vezes, prejudicando a cidade. Então, para o cara construir, ter que obrigar uma loja no térreo. Vamos supor, né? Vamos fazer um prédio novo. Entre os prédios do calçadão. Demole, ter que, no mínimo, obrigar o cara a ter uma loja no embasamento. Porque se ele faz uma portinha de entrada só com o delivery para iFood, você acaba, aos poucos, destruindo a cidade, que é aquele calçadão de comércio popular, que é o que traz a vida, que é o que traz a característica e a cultura da cidade. Então, é bastante complicado isso. E aí, o tombamento também, eu acho que... tem uma questão do tombamento do Pacaembu, por exemplo, que tem gente que... O mercado imobiliário diz que o tombamento é muito rígido e o tombamento diz que o mercado imobiliário é perverso. Então, ninguém senta numa mesa para... Qual que é o interesse? A cidade se desenvolver, é ter mais gente usando? Qual que é o interesse aqui? Vamos chegar no meio termo? Mas para fazer um edifício, só para você ter uma noção, entra a prefeitura, entra bombeiro, entra o interesse de lucro, entra um monte de coisa que às vezes não é conciliável, assim. São interesses que às vezes são diametralmente opostos. E aí eu acho que falta um pouco de ajuste, sim, na questão dos tombamentos. Falta um pouco também de ajuste na questão das ocupações dos prédios. Tem um monte de gente que é contra a MTST, mas tem casos bem-sucedidos, que o prédio estava detonado, não conseguia passar para ninguém, o MTST foi lá, movimentos de organização foram lá, organizados, conseguiram financiamento da Caixa, fez um retrofit do prédio que agora todo mundo tá morando lá e mantendo o prédio. É que assim, a gente até precisa deixar um pouco mais claro assim, porque nem todo mundo tem acesso às mesmas informações. Mas aqui em São Paulo existem vários grupos de movimentos sociais pró-moradia. Se eu não me engano, o último levantamento que eu fiz tinha mais de 150. Né? Por que eu estou falando isso? Porque é um assunto meio sensível aqui pra gente, porque no Bom Retiro começou a entrar alguma outra coisa. Né? E aí se confunde se é MTST, porque existem várias siglas e nem todos os grupos trabalham da mesma maneira, né? Eu sei que o MTST ele tem um foco mais em prédios de repartições públicas que estão parados, né? São prédios, se eu não me engano, que não estão tendo um uso social e não são prédios particulares. Mas tem, obviamente, alguns grupos menores que invadem prédios particulares que também estão parados. E aqui no Bom Retiro ficou
com a pandemia, obviamente, muita coisa fechou. Com a pandemia, muita gente começou a entender de que o ponto é importante, mas não é essencial, que dá para você trabalhar bem, redes sociais, internet e tal. Porque antigamente, né, eu, inclusive eu vejo várias pessoas falando assim, antigamente você precisava só ter um lugar bom, abrir a porta, ficar sentado, que o cliente ia entrar. Hoje em dia não, hoje você precisa fazer um esforço maior. E aí, acho que alguns proprietários não entenderam, talvez, ainda querem segurar o preço mais alto, e fica aquele pensamento... Eu prefiro não alugar do que abaixar o preço. E aí, obviamente, fica prédio vazio e fica suscetível a uma invasão. Não estou falando que é culpa dele de deixar o prédio vazio por isso que entra uma invasão, até porque muitos prédios também não conseguem alugar facilmente porque entra numa disputa jurídica entre ex-inquilino, fiador, herdeiros, esse tipo de coisa. Mas eu entendo, eu concordo que sim, tem alguns casos bem-sucedidos, mas aqui tem muito, né? Tem vários prédios. Tanto que um deles foi aquele prédio da Polícia Federal lá no Largo Paissandu que pegou fogo e teve que ser demolido. Isso. E era uma ocupação que aí depois até ficaram vinculando do MTST, mas que nem era do MTST, era de uma outra organização que até cobrava aluguel do pessoal que morava lá, né? E era um Às prédio... vezes é criminoso, né? E era um prédio que, assim, eu lembro... Eu também sou apaixonado pelo centro. Eu lembro do meu pai, falou assim, que era a Polícia Federal, para fazer passaporte tinha que vir aqui. Como é que um prédio da Polícia Federal fica nesse estado? Como é que invade um prédio da Polícia Federal? Né? E depois simplesmente pega fogo, e aí depois começou a ter várias especulações, né, do que poderia ser, né, esse tipo de coisa. Incêndio em favela, que depois acaba virando algum prédio, né? É a disputa da cidade, né? E quem deveria coordenar essa disputa é quem? É o prefeito? Deveria ser... Por isso que existe um plano diretor agora, né? Mas ele vai mudando de tempos... Não é tão fácil mudar, mas ele vai mudando de tempos em tempos, né? Tanto que teve a revisão agora, né, do plano diretor. Então, felizmente, agora a gente tem um plano diretor que cidades... Lei federal, cidades a partir de tantos milhões de habitantes você precisa ter um plano diretor para reger. O que eles fizeram lá em 2013? Sentamos, Câmara os vereadores sentaram, chamaram várias assembleias públicas com o mercado imobiliário, movimento de moradia, etc, 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 todos interessados para falar, qual que é a cidade que a gente quer a partir de agora, né? Aí se chegou numas regras, se testou algumas coisas, aí Rebouças mudou pra caramba, tem bairros que estão mudando muito, começou a aparecer, tem um centro corporativo agora no Tatuapé para tentar descentralizar a cidade e tal, mas se viu que nem todas as leis estavam funcionando, então rever. E aos poucos vai aprimorando essas leis. Eu acho que é o caminho natural. Descentralizar a cidade, para mim, parece ser um caminho tão óbvio, né? Os meus pais na Coreia, eles moram no final da zona norte de Seul. Tipo, ele é quase fronteira com uma outra cidade na zona norte, onde chega o metrô. E quando você pensa, né? Eu vou visitar meus pais. Poxa, mas eles moram tão longe, para ficar indo para um lugar assim, é tão ruim, né? Apesar de ter metrô para qualquer lugar na Coreia. Só que eu comecei na primeira vez que eu fui lá, eu senti um pouco isso. Né? Nossa, se eu quiser ir para o Gangnam, para Myeongdo, para Dongdaemun, é uma viagenzinha de metrô. Na segunda vez que eu fui visitar eles, eu comecei assim, não, eu quero conhecer melhor o bairro, né, que vocês moram. E a gente começou a ver que, dá para fazer muita coisa sem precisar ir. Deveria ser assim aqui em São Paulo, né? Mas aqui em São Paulo a gente se desloca demais para fazer as coisas, né? Deveria também por conta de... Não vou falar falta de planejamento, porque para mim existia um planejamento perverso, né? Tanto que antigamente o centro de São Paulo era de bondinho. Era bonde elétrico, era a melhor forma de se locomover. Só que aí em algum momento se sucateou os bondinhos, virou carro, e aí Prestes Maias vem rasgando toda a cidade inteira com todas essas avenidas que estão em fundo de vale, ou seja, tem enchente, naturalmente, porque é para onde a água vai, em prol da indústria do transporte individual, sucateando o transporte público. Aí não, vamos corrigir. Aí corrige com ônibus nas avenidas que foram construídas. Então, é uma sobreposição, assim, de vamos consertando, mas por que São Paulo é descentralizada hoje? Porque vai chegando grupos que não têm dinheiro para ficar no centro e vai cada vez mais pegando essas margens da cidade. Isso, porque é mais barato. Ao mesmo tempo que o centro vai começando a ficar com vários prédios vazios.
que é o... Não vamos nem olhar tanto, para classe pobre. Vamos olhar para a classe média aqui do lojista do Bom Retiro. A mesma coisa que você falou. O cara não quer diminuir o aluguel, aí fica vazio. E aí, o que acontece? Um dia o ponto do lado também vai ficar vazio, o ponto do lado vai ficar vazio e acabou com a rua comercial, acabou com esse polo econômico. Então, assim, essa que é a função social do imóvel. Por isso que precisa ter função social, todo imóvel ele precisa ter algum tipo de função social para não ser prejudicado, e geralmente é prejudicado na mão de quem tem mais poder, que não quer diminuir o aluguel, ou porque não quer passar o imóvel, não quer vender o imóvel sem tanto de lucro, e acaba que a cidade vai perdendo, e as pessoas com poder aquisitivo menor tem que ir para a periferia, e a prefeitura tem que ir atrás, levando esgoto, transporte, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É o pior dos casos. E aí essa pessoa que mora super longe tem que atravessar toda a cidade para pegar trabalho. Isso. Em outros lugares. Pega a Radial Leste 8 da manhã, o que acontece? Não pega. Não pega. Tem congestionamento para ir, tem congestionamento para voltar. Na Radial Leste passa um Uruguai por manhã. De pessoas. De população. Passa um país inteiro lá. E aí você fica pensando, por que eu não moro lá e ele não mora aqui? Né? Mais perto. A gente não precisava ficar todo mundo idiota lá no sol, num carro de 12 metros quadrados que vai carregar 1 ou 2 pessoas. 1 tonelada de metal para carregar 1 ou 2 pessoas. E é por isso que a bike também é tão legal, né? É 10 quilos para carregar 60 a 70. Mas é um pouco do desenvolvimento. Por exemplo, transporte público, você acha que ele tem que ir atrás onde está a moradia ou ele precisa ir para onde está vazio? Acho que ele tem que ir, como é que fala? Abrir caminho no mato. Então, essa que deveria ser a visão certa, ó. Os dois, na verdade, dá para fazer os dois. Dá para conciliar um pouco, mas o que seria o ideal? Ó, essa daqui é a cidade, represas. Vamos deixar as represas mais limpas, não ocupar em volta, então vamos levar o transporte público para lá, onde não tem interesse. Mas quando você faz isso, o que acontece? Você tem déficit no transporte público. Você vai levar o metrô para ninguém usar a princípio. E aí quem que vai bancar isso? Tem que ser a prefeitura. Porque a iniciativa privada não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. E a iniciativa privada, o que ela faz? Ela pega o transporte público e vai levar para onde já tem gente, porque ela precisa desse a não ser que a mesma pessoa que faz o trem possa fazer as casas do final para ela ganhar como um todo. Isso, né? aí começa a virar um monopólio, como era a Light antigamente, vários lotes, vários bairros de São Paulo eram regidos pela legislação da Light, tanto que tem bairro de São Paulo, você vai construir uma casa, você tem que falar que tem um galinheiro lá, porque você não pode construir, sei lá, uma cozinha no limite do terreno, mas você pode construir um galinheiro. Então você diz para a prefeitura que é um galinheiro, mas na verdade é uma cozinha. Entendi. Entendeu? E aí tem todas essas dinâmicas, e é por isso que a cidade hoje é desse jeito, porque na minha visão é essa disputa de visões de mundo. Então, por que a República é diferente da Paulista, que é diferente da Faria Lima, que é diferente da Berrini? Na República você tem uma cidade que é, tirando a parte da segurança pública, né? Mas é aquela agradável de passear, são ruas, avenidas largas, bem sombreadas, fio escondido, fio embaixo da calçada e tal. Você sobe um pouquinho para Paulista, é um pouco parecido com a República, porque também era possível fazer isso porque a herança dos lotes, da elite paulistana, das fazendas, não sei o que lá. E aí você vai para Faria Lima, horrível de caminhar, porque é uma cidade que já está olhando pros carros. E aí você vai para Berrini, para Nações Unidas, só piora, né? É horrível de andar por ali. E aí o transporte público vai correndo atrás, enfim. E aí acaba que na Berrini você tem um monte de gente que trabalha e pouca gente que mora. E o ideal seria ter centralidades com gente morando e gente trabalhando, para você economizar no transporte público, para você ter uma cidade mais eficiente. Então, parece que, assim, numa região mais afastada, então, por exemplo, tipo a Berrini, assim, ainda dá tempo de arrumar, consertar, sem fazer grandes bagunças. Mas, por exemplo, o centro já está, além de estar cheio, está apertado. Por exemplo, então, a grande discussão é o Minhocão, né? O que você acha do Minhocão? Você acha que deve demolir, deve virar parque, deve continuar como está? Inicialmente eu achava que tinha que demolir, porque eu atribuía que parte do problema de segurança na cobertura debaixo do Minhocão, porque nunca tem uma iluminação suficiente, etc, etc, etc. E o Minhocão só servia para passar carro. Para quem não sabe, era uma avenida nobre, né, que acabou sendo destruída porque você acabou
você faz uma avenida, tá passando na janela do seu quarto, né? E o barulho é insuportável. O barulho é insuportável. A sujeira é horrível. Só que aí... Então, a princípio, eu era contra. E seguindo o exemplo do Cheonggyecheon, que era um viaduto, aí tem um córrego. Cheonggyecheon, um riacho... a gente já volta pro Minhocão, mas ele é um grande case bom de arquitetura coreana? Eu já vi algumas críticas falando que ele é meio que uma maquiagem. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom como tudo na vida. Ele é bom à medida que ele valorizou e trouxe um benefício para a cidade, uma zona de passeio. Ele valorizou imóvel e ao mesmo tempo é um passeio gratuito, zona de... E no centro da Coreia, no Tongdaemun. Um lugar que era meio Santa Efigênia, assim, era meio ruim, assim. Então, ele é bom nesse sentido. Trouxe lazer gratuito. Mas ele soterrou um rio. Ele abriu o rio, né, o Cheonggyecheon. Antes tinha o viaduto, tinha a rua e tinha o rio. Tá. E aí abriu tudo, expôs o rio, virou uma zona de lazer, ficou bom para todo mundo, porque você não precisa pagar para entrar também, então todo mundo de alguma forma ganha com isso. Mas por que é uma maquiagem? Porque grande parte da água que tá lá não é água do rio. Exato, por isso que foi que ele enterrou um rio. Porque assim, e aí entra um traço coreano, assim, que para mim é muito... notório, assim. Toda vez que eu faço arquitetura, eu tô trabalhando, eu penso nessa questão do Han. Da nossa raiva. Da nossa raiva e da nossa forma de trabalhar. Tá. Qual que é o jeito coreano? É pali-pali. Tá. Tem que resolver para amanhã. E vai fazendo. Então, eles fizeram esse rio muito... Essa reforma, esse projeto que é grande, né? Só que de um jeito muito rápido. Com meios um pouco escusos, porque o prefeito era diretor da Hyundai Construção, então tem interesses... financeiros. Tem interesses complicados aí, que trouxe benefício, mas beleza. Depois que saiu esse daí, foi um case de sucesso, que vamos fazer agora pro resto da cidade. A meta da prefeitura, acho que era ter, 7 casos parecidos distribuídos em Seul. Não sei se acabou vingando ou não. Então, primeiro saiu bom, mas ruim, com todos esses problemas, mas no próximo a gente acerta. Tá. Que eu acho que, enfim, tem a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui no Bom Retiro. Mas aí, voltando pro Minhocão, eu achava que tinha que demolir e voltar pra avenida como era antes. Mas também é um pouco um contrassenso, assim, porque o que eu imaginava era voltar para como era antes, para uma cidade que já não é como era antes. Tá. E aí, o que começou a acontecer? Fechou o Minhocão aos finais de semana. Qual foi a primeira repercussão pública? Não pode. É uma avenida expressa que liga, corta o centro da cidade, então eu pego menos trânsito. Eu pego lá da Barra Funda, desde a Zona Leste, sem passar pelas grandes rotatórias do centro, né? Sem precisar passar pelo mercado municipal, que são as ruazinhas. Tá. Então, ninguém gostou de fechar o Minhocão primeiro no sábado, depois no domingo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E depois de algum tempo, o que começou a acontecer? O parque. Começaram a gostar. Tá. Porque o centro, ele é tão carente, não vou dizer que ele é mais carente que zonas periféricas, mas São Paulo inteiro é carente de lazer de graça, assim, de você, sentar num lugar e ficar só olhando as coisas, que... Quando a gente é turista, a gente faz isso em outras cidades. Você entra numa praça e fica olhando a pomba, sabe? Aqui você não tem isso. Você não tem espaços que você se sente confortável. Então, e falta tanto que uma avenida é suficiente para isso. Uma avenida que recebe sol é suficiente para isso. E aí tem uma coisa que é surreal no Minhocão, que é bonito, porque os prédios eles são bonitos. Então, o passeio em cima do Minhocão é uma coisa super interessante. Se você vai lá de domingo, de sábado, tem gente fazendo churrasquinho. Começaram a ter outros problemas de bicicleta versus pedestre, porque um começa a bater no outro, versus quem tem cachorro que anda com cachorro solto. Começa a aparecer todos os problemas típicos de outras disputas. Mas a aceitação do Minhocão inicialmente foi não, a prioridade é o carro. Aí viram que deu certo. E aí você pega os empreendimentos de hoje, folheto, o que tá lá entre os atrativos? Minhocão. E aí eu falo, as pessoas deram um novo uso para esse lugar, que já está previsto para ser fechado, desativado totalmente. Ninguém sabe exatamente como, mas vai ser... Então você era a favor de não demolir, mas desativar. Desativar e deixar só para pedestre. E aí começar uma outra camada de requalificação desse espaço, área verde, não sei o que lá, fazer edifícios que se conectem com o Minhocão, vai vir um pouco
O caso do Highline em Nova York não vira um pouco é diferente. Mas então, mas a pessoa usa muito o Highline de Nova York. Dá pra comparar? Não é a mesma coisa, né? É só... A única coisa que é igual é ponte, mas o resto não tem nada a ver. Não é a mesma coisa, primeiro porque o Highline, ele já... Pelo que eu vi, assim, ele já era uma ferrovia desativada. Então, vamos fazer alguma coisa com isso. Não teve o dono da ferrovia falar, pô, não, cara, já não, ninguém estava usando. Aqui em São Paulo é muito emblemático que todas essas coisas que aconteceram de os pedestres ocuparem a rua para lazer, e aí volta na primeira questão da hierarquia de mobilidade, deu muita disputa, porque não, a prioridade era sempre o carro. A prioridade é o carro, não a ciclovia. A prioridade é o carro, não as pessoas fazendo show na calçada na Paulista. A prioridade é o carro, não as pessoas andando com cachorro no Miocão. Mas aos poucos, conforme a cidade vai se desenvolvendo, conforme a cabeça das pessoas vai mudando, isso tem a ver também com renda, né? Porque as pessoas estão com menos dinheiro, então menos poder aquisitivo para comprar um carro. O carro já não é desejo para muita gente da geração nova. Acaba que essas coisas começam a se tornar coisas positivas, que são a cidade em benefício das pessoas que estão andando. Então, assim, para mim, qual que é a lição de tudo isso? Quando a gente prioriza o bem-estar do pedestre, porque pedestre é todo mundo, é claro que vão haver novas disputas entre os skatistas, entre os ciclistas, entre os moradores, que às vezes tem morador que prefere o barulho do carro do que o barulho do skate ou do cara ouvindo funk. Realmente, às vezes é um problema se isso acontecer fora do horário. Mas são espaços que vão se abrindo para disputas novas, que essas disputas novas, para mim, não podem desqualificar a evolução que já teve. Ter que se incorporar às disputas novas e vamos ver como que a gente vai resolvendo isso. Não voltar para como era antes, como era a minha ideia de voltar ao Miocão para como era antes. E aí entra a parte interessante de novo, que eu falo de visão de mundo. São visões de mundo que vão se alterando ao longo do tempo, são disputas que vão mudando ao longo do tempo, que vão se manifestando no espaço de uma ou de outra forma. E aí essa, para mim, é a São Paulo que a gente tem hoje. São disputas entre carro, pedestre, ônibus, lojista, ciclovia, restaurante, carro, vaga de carro, zona azul. E essa é a cidade que a gente tem. Então, assim, como que se resolve a cidade? Eu acho que não é num traço, assim, de algum urbanista genial que vai chegar e falar, tem que ser assim que vai resolver tudo. Os próprios urbanistas sabem que isso não funciona. A última experiência foi Brasília, que era o modelo de todos os urbanistas e se viu que deu errado. Deu errado. Não por conta dos nossos políticos, eu digo. Urbanisticamente, a cidade não deu certo. Não deu certo, porque naquela época se imaginava uma cidade muito bem organizada. Sim. Com setor hoteleiro, setor não sei o que lá, setor isso, setor aquilo. O Niemeyer disse que a cidade já era... que o Lúcio Costa já tinha previsto a cidade para uma quantidade de população, então as outras populações... As cidades satélites. Eram para acontecer em cidades satélites, tem urbanista que aponta isso como um erro, mas qual que é a lição principal de Brasília para os urbanistas? Não se resolve tudo em desenho, não se resolve tudo em organização, setorização. A gente precisa dar espaço para o caos da cidade, para uma Rua das Noivas acontecer espontaneamente, para uma Santa Efigênia acontecer espontaneamente, porque as dinâmicas das cidades vão começar a explorar as potencialidades. O que a gente precisa fazer é dar espaço para que essas potências aconteçam. Só que tá meio em cima da hora, assim, é um assunto mais longo, mas esse dar espaço é o complicado, quando você mesmo já, assim, voltando à sua linha do tempo, entrou numa faculdade que a gente já conversou sobre a questão de quão elitista é um curso de arquitetura, né? E aí a gente entra numa questão também de uma herança, não digo conservadora, mas conservacionista, talvez, em relação ao centro, ao Condefat. E aí você dar espaço para essas disputas deveria ser saudável, deveria entender que não é algo ruim, porque nessas disputas que você, conversando principalmente, que você chega num consenso, né? Você não pode querer engessar, né? A gente, até algumas pessoas sabem, né, que
eu estou um pouco envolvido em algumas questões em relação ao bairro, né? Por conta de um projeto de iluminação, que eu já falei aqui, inclusive, com o seu xará Bruno Kim, que no começo eu era naquele episódio com o Bruno Kim, o político, vírgula, o político, eu comento que eu ficava na dúvida em relação às ações do consulado, se não seria, eu até comento assim no episódio, se não seria mais, até politicamente, para ele, se não seria melhor ele liderar outras comunidades junto para um projeto para o bairro, em vez de querer só transformar o bairro numa K-Town. E eu tinha essa perspectiva por conta de uma matéria, de 2 matérias que saíram no jornal, de uma entrevista dele. E eu acho que quem não fala coreano, quem não tem acesso aos jornais coreanos, ou quem não conversa com seus próprios pais, talvez, não tem acesso à informação, que a grande maioria de nós, né, tinha uma posição meio parecida, porque realmente era a narrativa que se passava. E aí, quando eu acabei envolvido um pouco nesse debate, eu pude perceber que é um problema de falta de comunicação. Entre vários fatores, é um problema de falta de comunicação de uma assessoria de imprensa do consulado com o jornal, né? Ou talvez o jornal já estivesse mal intencionado a querer transformar essa disputa, mas uma disputa que a gente já perdeu, porque a gente já começou errado. Porque hoje é fácil, né? Você quer enfraquecer qualquer lado, você já relaciona ao Dória, né? Tudo começou com o projeto do Little Seul, do Dória. Bem nessa época você estava trabalhando na Inocean. Na Inocean, que foi uma das empresas que o Dória abordou na época para tentar... É uma outra coisa, né? Era um outro projeto e tal. E aí você pega, talvez, gente que... Não tô querendo dar uma aqui do tio do Zap, que os caras se formaram, mas não sabem de nada. O cara é médico, mas não sabe. Que pega... Não tô querendo dar uma do tio do Zap, mas assim, talvez a gente... Esse debate entre o quanto a gente pode permitir o espaço do novo, permitir uma nova leitura e o quanto a gente tem que manter e conservar, para mim, no Brasil, cada vez mais soa como a manutenção de um privilégio de uma pequena camada ou intelectual ou rica, você pode classificar como quer. E eu sempre falo para meus amigos assim, a pessoa mais importante politicamente, o seu voto mais importante, cara, eu acredito que mais do que você escolher bem um presidente é você escolher bem um prefeito. Porque quem vai te impactar mais no dia a dia? Para mim é o vereador, na verdade. Melhor ainda, né? Seria aqui a gente só consegue escolher um vereador e aí tem aquela questão do voto, tipo, não é só porque o vereador foi o mais votado que ele ganha, né? Tem aquela questão da proporção dos votos partidários. Por isso que ele acaba perdendo um pouco de força. Mas eu concordo. O vereador mais ainda, né? Só que o que mais vai interferir no nosso dia a dia, quem mais interfere se o Bom Retiro vai estar bom para receber os seus compradores, os seus negócios, tão importante quanto uma isenção ou não no imposto, num tecido, porque você fazer uma isenção ou não num imposto, numa lei trabalhista, você vai atingir a todo mundo por igual. Agora, você melhorar uma cidade, um acesso, você melhorar essas coisas, você vai estar privilegiando alguns poucos players, né? Que somos nós, por exemplo, nesse caso. E a gente acaba... Como é que fala? Eu ainda estou tentando... Pessoas, eu até comentei com o Bruno que a gente não precisaria entrar em determinados assuntos e tal. A gente entrou um pouquinho, eu vou até cortar já, porque já estamos quase em 1h40 e a gente está entrando num assunto aqui, se fosse falar só sobre isso... A gente pode até falar sobre isso depois, né? Um outro episódio só sobre isso, seria mais 2 horas de conversa. Mas, resumidamente, voltando, a gente cresce com o pensamento de que o que a gente aprende aqui no Brasil é bom, é o melhor, mas a gente esquece que a gente está aprendendo sempre de uma herança meio europeia branca. E aí a gente acaba achando que o nosso é feio. Sim. Você teve esses conflitos, assim, por exemplo, na faculdade? Eu tenho o tempo todo, né? Como eu disse, assim, eu saí da faculdade, tive a oportunidade de trabalhar com Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, para quem não sabe, Paulo Mendes da Rocha é equivalente a Niemeyer. Assim. Tá. São os 2 únicos arquitetos que ganharam o prêmio Pritzker no Brasil. E você trabalhou com ele? Eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, diretamente em alguns projetos com ele. Através do escritório que eu trabalhava, né, a Metro Arquitetos. Mas, assim, para responder isso daí de uma forma bem abrangente, para mim... desculpa. E aí, isso daí... o Paulo Mendes, ele branco, a maioria das pessoas que trabalharam com ele eram brancas, então
não dá para ser diferente, né? A visão de mundo dele, que se aplicava aqui na arquitetura moderna, é uma arquitetura que nasce de pessoas brancas, europeias, e a gente importou isso, meio que tropicalizou de algum jeito, mas que ainda a visão predominante é uma visão branca. Mas, assim, para responder predominante, de forma bem abrangente essa questão de dar espaço ou não dar espaço, a forma que eu vejo é a seguinte: todo espaço é uma visão de mundo. Então, assim, o que a gente tem em São Paulo? São grupos de disputa, cada um defendendo o seu interesse, dependendo a partir do seu próprio repertório, a partir da sua própria cultura. Então, uma pessoa imigrante chinesa, ela vai ter valores que não são os valores de uma pessoa branca. Uma pessoa indígena não vai ter os mesmos valores de uma pessoa imigrante coreano. E aí acaba que a cidade é uma manifestação disso, tá brigando o tempo todo. Mas a única forma para mim de conciliação ou de alguma forma de encaminhamento dessas coisas, o motivo principal da gente não conseguir encaminhar essas coisas de forma tão clara que agrade a maioria das pessoas de forma consistente, é porque, na minha visão, a gente ainda não tem cultura. A gente não sabe o que é ser paulistano. A gente não sabe o que é ser brasileiro. A gente não sabe... O movimento de arte moderna de 22 estava buscando isso. 22, faz 100 anos. E era também um movimento elitista branco, também, paulistanos, né? Também, mas... A gente também precisa de pessoas em lugares para... E não é nada contra os brancos, gente. Não é só para deixar bem assim, mais limpo, assim, para a pessoa entender. Não é nada contra os brancos. É que é só uma visão que chega na gente. E acho que tem uma coisa que a Catarina trouxe, né, no primeiro episódio, que ela não trouxe exatamente isso, mas a forma como eu vejo é que para as pessoas que não estão em lugares de privilégio terem acesso à negociação na mesa, você precisa de alguém legal para te convidar à mesa. Porque você, certo. Por força própria, você nunca vai conseguir chegar nessa... De uma certa forma, as cotas. Exatamente. Então, assim... a gente tem muitos grupos de disputa em São Paulo, numa cultura que a gente não sabe quais são os nossos valores, a gente não sabe quais são as nossas prioridades. É meio ambiente? É carro? O que é? É inclusão? O que é? A primeira discussão que veio de forma mais consistente pelo movimento artístico faz 100 anos, não é nada. E hoje as pessoas também não gostam de arte e cultura. Os museus estão aí, você vai ver, tem excursão familiar, mas as pessoas mesmo não vão. As pessoas preferem ir numa exposição digital do Monet, num shopping que é pago e é caro e que não tem nenhuma obra do Monet, nenhuma réplica, do que visitar alguma coisa no MASP ou ir para a Pinacoteca. Mas aqui a gente não tem repertório para isso. Eu fui na nova Pinacoteca, a Pinacotemporânea. Para quem não sabe, a Pinacotemporânea, acho que até esse episódio sair, ainda vai estar tendo a exposição de uma artista coreana, né? E eu fui lá, era a primeira obra que estava tendo lá. Até, de novo, naquela teoria de conspiração, né? Até falaram que mais uma amostra do projeto K-Town, de transminação do bairro. Até na Pinacoteca estão falando que a gente... Como se o cônsul tivesse interferência até na curadoria da Pinacoteca. E eu fui lá com aquele espírito, tipo, nossa, vamos ver, né, a nova Pinacoteca, uma artista coreana. E eu vi já assim, a sensação que eu tive quando eu vi, eu falei assim, eu não estou preparado para ver isso e entender a profundidade disso. Então, mas aí que entra uma discussão no meio das artes. Você precisa entender. Tá. O que você precisa? Eu converso isso muito com a Nádia. Ela olha assim e fala, não entendi. Fala, às vezes não é para você entender. O que você sentiu? Às vezes é para você ter esse desconforto mesmo. Ou alguns filmes que te causam algum desconforto. E aí entra a diferença... tem arte, cultura e entretenimento. E às vezes filme pode ser uma das coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, o meu ponto é que, assim, para mim, arte e cultura são as coisas que vão... de alguma forma... E tem vários tipos de arte, né? Você pode falar que Maurício de Souza é arte, é acessível, você entende a historinha, você entende a moral da história. E tem essas artes contemporâneas que é mais difícil de acessar, justamente porque acho que falta um pouco de repertório geral e também precisa entender que nem sempre o artista está querendo comunicar uma coisa de forma clara. Tá. É para causar algum tipo de estranhamento, é para causar algum tipo de... E também existe, às vezes, o problema da exposição ter sido mal montada. Às vezes é isso também. Tá. Mas eu acho que a gente precisa...
olhando para a arte, olhando para a cultura, que aos poucos a gente vai entendendo o que a gente é enquanto paulistano, enquanto bairro, o que a gente quer para cada bairro, e aí alinhando os valores para que isso se manifeste numa cidade agradável para todo mundo. E isso vai demorar muito. Eu acho que enquanto não se tem, a gente não está minimamente alinhado em arte e cultura, a gente não consegue nem falar quais são os nossos valores. E se a gente não sabe quais são os nossos valores, como que a gente vai fazer uma cidade? Acho que um exemplo, mais ou menos, que você está falando, é quando teve o Kassab, ele fez a Lei Cidade Limpa e tirou todos os outdoors e restringiu a forma das fachadas das lojas. E aí o exemplo que citava é de que isso foi feito, acho que em Barcelona, e de que por isso que era legal. E quando ele fez isso, eu achei legal. E eu falei, nossa, realmente, ficou muito mais limpa a cidade, eu achei animal. Aí, em 2017, quando eu fui para a Coreia visitar meus pais, aquela bagunça de luminosos, eu achei animal. É cartão postal, né? Cartão postal. Aí, tanto que assim, eu tirei várias fotos numa rua só porque ela estava cheia de luminosos. Aí eu ficava pensando assim, poxa, se realmente fossem homenagear os coreanos aqui em São Paulo, para poder falar que tem uma rua caracterizada coreana, eu faria muito esforço para pegar uma pequena rua. Aqui a lei de cidade limpa não existe, pode fazer quantos luminosos quiser. Porque tem até balada hoje que eles vão fazer uma cenografia Ásia. E é exatamente isso. A ideia, por exemplo, da Augusta era para ser uma das ideias que apareceram era ser uma área isenta da lei do Psyll. Porque a vocação dela, a vida noturna, a vocação dela é o barulho. Então, assim, a pessoa que for morar lá, ela tem que saber disso, né? Mas você também não pode tirar a vocação da cidade, que nasceu organicamente, nasceu espontaneamente. Enfim, você não pode tirar uma coisa que é legal para atender a poucas pessoas, né? E nem sempre é uma questão de maioria ou minoria, né? Mas, assim... voltando para essa questão da cultura, eu acho que como que a gente melhora os nossos valores, como que a gente começa a construir uma cidade melhor para todos, né? Eu acho que tem essa questão que você traz, que a cidade hoje foi baseada num pensamento branco, eu não diria elitista. Elitista um pouco por consequência, porque o branco ele está no lugar do privilégio. Não é à toa que a gente tem uma Catedral da Sé, uma rua direita e uma rua do comércio. Isso existe em toda a cidade portuguesa. É o urbanismo português. Isso. Se perder numa cidade portuguesa, você pega a rua direita, você vai cair na Praça da Sé. Bom, mas isso é uma herança justa histórica, porque foi o colonizador. Exatamente. Mas para a gente conseguir fazer uma cidade que abarque todo mundo, eu acho que a gente precisa... de pessoas em posição de minoria, ou seja, não brancos, se formando, e para se formar precisa ter acesso para conseguir chegar em lugares de poder, lugares decisórios, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. E a gente precisa que as pessoas em lugares de privilégio brancas dê um lugar para a gente na cadeira. Porque indivíduo nenhum consegue lutar contra essa hegemonia. Não dá para falar, você não está sentado na mesma mesa que a gente porque você não se esforçou o suficiente. A gente sabe hoje que isso não é verdade. A gente precisa de alguém estendendo, senta aqui com a gente para conversar na mesma mesa, no mesmo nível. E essas duas coisas precisam acontecer. É por isso que eu acho tão importante cota. É claro que o ideal é não existir, mas todo mundo que defende algum tipo de política inclusiva, ao mesmo tempo é contra. Fala, não, isso daqui não é para durar para sempre, é para... Não, mas as cotas são passageiras. É para chegar num lugar que a gente esteja igualitário, para não precisar mais. É justamente a cadeira que você está estendendo, não, vem juntar, vem sentar comigo. Mas antes de você sentar comigo, a gente está falando de um assunto meio complicado, a gente está falando inglês, tem que aprender inglês para sentar. Aí sentou e beleza, a gente está conseguindo falar das mesmas coisas, para... em algum momento a gente está numa posição igualitária e não precisar mais dessas passagens, né? Dessas leis, dessas políticas afirmativas. Então, assim, para mim, no final das contas, espaço é visão de mundo é identidade. E a cidade, ela se manifesta da forma que a gente constrói a nossa identidade, seja como família, dentro de um apartamento, seja enquanto sociedade, enquanto população de uma cidade.
E a cidade é só consequência de tudo isso. Então, se a cidade está ruim, eu acho que culturalmente, identitariamente, é porque a gente não está resolvido. Entendi. Os japoneses, que é uma imigração mais antiga aqui, eles desbravaram bem esse ramo da arquitetura para alguém amarelo, porque você vê lá o Tomiotaki como se fosse uma base. Tem mais pessoas ou é só ele? Eu tenho a mãe dele, né? Tem a Tomiotaki, o Rui Otaki. Tem alguns arquitetos... Rui Otaki, na verdade. E aí tem o irmão dele, tem o Rodrigo Otaki. Toda essa família, assim, é meio destaque, assim. Mas aí, isso, por exemplo, agora falando de preconceitos, né? Quando um escritório grande... privilegiado aqui de arquitetura vai receber currículos, aí ele recebe o currículo de alguém amarelo, você acha que ele já pensa assim, esse cara aqui vai ser bom para fazer isso, porque os amarelos são bons para isso? Tem, né? Amarelo é bom de conta, então você deixa para calcular a metragem, para ter o rigor técnico, não sei o que lá. Mas E você passou por isso? Passei, claro. Eu não vou falar muito para não expor muita coisa, mas teve projetos que eu participei, que aí tinha entrevista, e eu era o cara que falava do software, saca? Tá. Falava do programa que a gente tava usando. Mas não era a sua especialização? Não, eu tava fazendo projeto com os artistas tanto quanto os outros, assim, de alguma forma. E aí teve situações de algumas reuniões que... ô Bruno, na próxima reunião você vai para discutir conceito de projeto, não sei o que lá, não sei o que lá, e por algum motivo eu não ia. Eu tinha que resolver algum problema técnico no escritório, sabe? Eles te davam uma funçãozinha para você não aparecer lá nessa reunião. E aí entra aquela coisa, acho que da falsa... do falso lugar. Falsa inclusão. É uma tokenização. Vem cá, eu gosto de você, você é bom... Mas até ficar aqui nesse degrau de baixo. Se eu ver que você tá com o pezinho aqui em cima, você vai continuar no degrau de baixo. Mas você acha que isso acontece porque eles não querem perder lugar ou porque a imagem de um amarelo não passa credibilidade em determinados assuntos? Na cabeça, no subconsciente deles? É preconceito, é total preconceito. Eu não vou falar que é só dos arquitetos, porque é um pouco uma questão dos brancos, né? E aí, de novo, não tô condenando o branco. O branco, ele tá numa posição de poder. Acho que se o amarelo tivesse numa posição de poder como tá nos países, o amarelo acontece a mesma coisa na Coreia, exato. Não dão lugar para os indianos. Enfim, tá acontecendo isso. Mas eu acho que é um problema de disputa, de posição. Não sei se eu tenho uma visão muito marxista, assim, meus amigos de esquerda falam que eu sou meio de direita, assim, meio liberal, mas enfim, eu tenho essa visão um pouco de disputa de classes, onde a classe que está na posição de poder tem uma disputa com a classe que não está na posição de poder. E acontece que a arte no Brasil, ela está num lugar elitista. Como você disse, importado da Europa, as referências são europeias, tanto que quando aparece arte indígena numa exposição branca, é um auê. Nossa, é uma exposição indígena. Por que tem tanta atenção? Porque não é o normal. O artista coreano, por que tem tanta atenção? Porque não é o normal é ser branco. Então, assim, o normal é expor artistas brancos, mesma coisa com negros. E agora as coisas estão mudando, felizmente. Eu acho que tudo faz parte desse grande desenho, assim, que a gente desenhou enquanto país nas últimas décadas, de inclusão de cota, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tanto, e também um pouco de influência que a gente importou ainda dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles começaram a ser... Os artistas amarelos começaram a ter destaque nos Estados Unidos agora e, de alguma forma, a elite branca tá olhando e fala, não, né? É legal mesmo, K-pop, né? É legal vender um Andy Warhol para comprar um artista amarelo proeminente, movimenta mais dinheiro. Então, assim, todas essas coisas, para mim, vêm dessas disputas que acontece de identidade, visão de mundo e espaço físico. E isso vai para dentro de casa. Quando eu estou reformando um apartamento para uma família ou para outra família em plantas muito parecidas, eu consigo ver a visão de mundo de uma pessoa descendente de tailandês, por que ele gosta daquele tipo de acabamento ou não, para uma família coreana, para uma família branca. É muito diferente, uma família branca progressista, uma família branca mais conservadora. É muito diferente. Então, se todos os apartamentos eles
eles saem, cada um com uma visão de mundo tão diferente. O que a gente pode esperar da cidade? Do bairro, da rua, do bairro e pra cidade. Né? São retalhos, são visões de mundo muito diferentes que estão se disputando entre si. E tudo, para mim, não tem a ver com arquitetura, que ela só manifesta essas coisas em espaço físico. Para mim, tem a ver com identidade e valores e visão de mundo. Entendi. Bom, a gente vai ter que gravar novamente para poder falar de outras coisas, mas a gente falou hoje um pouco, talvez... Assim, pessoal, a gente não tem roteiro, tá? Então, eu imaginei que a gente fosse falar de piso vinílico, de Renegade, papel de parede. Espero poder voltar nesses assuntos polêmicos que o Bruno toca no Instagram dele, que é muito legal nas empreitadas que ele está agora de reformar o próprio estúdio, o próprio escritório. Só que a gente acabou entrando num papo talvez mais... Acho que a gente viajou um pouco hoje, mas é bom. Tá? Eu gosto desses papos, tanto que eu perco o horário quando a gente começa a entrar nessas conversas. Mas a gente precisa ter uns protocolos para seguir, tá? Eu vou começar a entrar na parte final do programa, pedindo as suas indicações gastronômicas, o que você gosta de comer e aonde dá para comer. Não precisa ser comida coreana, mas o tema é comida de afeto. Se a sua comida de afeto for algo coreano, ok. Se não for, não tem problema nenhum. O que você come quando você quer se sentir acolhido, se sentir mais confortável. Dica de streaming. Pode ser conteúdo, séries, filmes coreanas, para aquelas pessoas que ficam na dúvida no que assistir no Netflix. Não precisa ser aquela série dos seus sonhos, porque você pode... Não lembro qual que foi que eu mais gostei, o que você está assistindo agora. Mas caso você queira indicar alguma coisa na sua especialidade, arquitetura e urbanismo também, fique à vontade. E por último, te botaram numa sala de Norebá. Hoje você só sai daqui se cantar apenas uma música, então isso serve tanto para aqueles que monopolizam o microfone e cantam várias, ou aqueles que não querem cantar, mas tem que cantar uma para poder sair. Tá. São essas 3 indicações. Para comer, tem um lugar que eu me sinto muito bem toda vez que eu vou, porque eu acabo, seja com quem eu estiver, eu acabo conversando muito, e eu sempre vou quando estou estressado, que é o Ogamé. Tá. Para mim, o Ogamé foi uma coisa muito legal, porque eu gosto de vida de boteco, eu gosto de cerveja, eu gosto de beber. E lá, para mim, foi o primeiro lugar meio libertário, assim, dos jovens coreanos, que a pessoa vai lá e, antigamente, né, se fumava, se não sei o que lá, e se comia carne, um churrasquinho coreano tomando cerveja. Então, para mim, lá é um lugar que eu tenho muito carinho. Outro lugar que me faz muito bem um prato é o sundubu do Padae, do sashimi do bar. E tem um restaurante taiwanês que fica na Rua dos Aflitos, do lado direito, sei. Chamava Sweetheart, acho que agora virou Laomazi. Não chama mais Sweetheart. Não, acho que virou Laomazi e Sweetheart. Que, o caldo é muito bom. O que come lá? Eu como um macarrão, e aí dá para trocar por bifum ou por uma massa, num ensopado, que vem fruto do mar. É o especial, assim. E aí você pode colocar curry ou não. Putz, pra mim isso daí faz meu final de semana, assim. Eu fico tão feliz que faz meu final de semana. Eu tenho muita vontade. Eu fui uma vez com minha esposa e meu filho no Sweetheart, só que quando a gente chegou, não tava dando pra aceitar todo mundo, aí acabou indo pra outro lugar. Mas é um lugar que, assim, tá na minha lista de preciso voltar. Não, lá é muito bom. Esse prato, você lembra o nome? Como é que você pede ele? Eu quero aquele macarrão... com tudo? Acho que é o 13B, sei lá. Tá. Você olhando o cardápio, você reconhece. Ensopado fruto do mar especial. Tá, assim, macarrão ensopado fruto do mar. Ok. Você vai ver, assim. Beleza. Você sabe o que é. E no Ogamé, o que você gosta de grelhar lá naquele? Ogamé é o básico, né? Que é samgyeopsal, a panceta. E pulgopchan. O kopcha apimentado. Ótimo. Ótima indicação. Agora de série... série eu não vejo muito, assim. Ultimamente eu tenho visto só Narcos, mas se for pra falar alguma coisa coreana, não é série, é música. Ouçam o New Jeans, gente. New Jeans pra mim é revolucionário, é um sopro de frescor no K-pop. O New Jeans é aquele que canta aquele Cupid, né? Não, esse é o 50-50. 50-50. Você não sabe nada de girl band. Eu preciso me aprimorar. E vai ter show do Epic High, gente, em agosto. Você curte Epic High? Eu já comprei meu ingresso. Que não é K-pop, tá? Quem acha que é K-pop... Ele é hip-hop. Não é K-pop. E aí o último, o que era o último? Música. Já que entramos na música. Qualquer música. Eu entro no karaokê, eu escolho lá, Dominguinhos Fala Mansa.
Ah, é? Eu vou no Dominguinhos você toca acordeão, não é? Eu toco um pouquinho. Acordeão? Então, qualquer coisa que vai pra Gonzaga, Dominguinhos ou Fala Mansa, eu coloco lá o número e canto. Entendi. Uma música. Uma música De Volta pro Meu Aconchego. É de qual? Do Dominguinhos ou do Fala Mansa? Na verdade, é da Anastácia, que é a ex-companheira do Dominguinhos. Tá. E essa música, às vezes, quando eu ouço, eu choro, assim. É uma música que eu gosto muito. Boa. Muito obrigado pelas indicações. Muito obrigado pelo seu tempo, principalmente, por ter vindo aqui e por compartilhar tanta história legal. E na próxima a gente volta e fala de piso vinílico, de Renegade, a gente fala sobre isso. A gente fala de piso vinílico, Renegade, K-Town. Tá legal. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Valeu!